Olá, amigos e amigas, muito boa tarde. Você que está acompanhando o TN agora, meio-dia em ponto. Boa tarde para você que é CLT como eu, que está firme aí no batente nesse feriado dedicado aos trabalhadores. Está começando mais uma edição do TN1 porque a informação também trabalha. Não tem folga não, tá? Nós vamos juntos com as notícias que fazem parte do seu dia a dia. Ao vivo, vamos falar dos direitos do trabalhador também. Se você tiver alguma dúvida sobre lei trabalhista, já pode mandar sua pergunta para a gente, tá? O nosso WhatsApp é o 997922530, 997922530. O TN1 traz ainda os casos de polícia impactantes. Enquanto o horário do descanso merecido não chega, fica comigo que nós vamos juntos até a tarde, tá, gente? Vamos lá, porque a gente já começa o jornal de hoje com essa informação. A gente fala sobre o idoso que aceitou um serviço de frete e acabou caindo nas mãos de bandidos. Ele teve o caminhão roubado, mas a polícia não deixou por menos e não sossegou enquanto não colocou os criminosos na cadeia. Vamos ver. A polícia divulgou imagens do cativeiro em Nova Esperança, Cariacica, em que um idoso foi feito refém por mais de 2 horas. Jefferson Lopes Rangel, de 36 anos, e Eduardo Aris, de 29 anos, atraíram o idoso para um falso serviço de frete. Eles contactaram um frete de um senhor e esse senhor, quando ele chegou no local combinado, 2 homens armados de pistola o renderam e colocaram um capuz em sua cabeça e roubaram esse caminhão. E, para nossa surpresa ainda mais, eles levaram esse senhor para um cativeiro. A dupla roubou o caminhão de frete e fez o idoso refém para cometer outro roubo, o de uma carga de eletrônicos e eletrodomésticos de uma grande varejista avaliada em cerca de R$140 mil. Esse roubo aconteceu em plena BR-101, na rodovia do Contorno, na Serra. Segundo a polícia, os criminosos já monitoravam a mercadoria. Foi uma abordagem violenta, 2 pessoas armadas. No caminhão estava o motorista e 2 vigilantes. Eles pegaram o vigilante, trocaram de lugar para o outro caminhão, levaram até uma região erma e fizeram um transbordo da carga. A todo momento, eles falaram para os 2 vigilantes e para o motorista ficarem deitados no chão. Momento em que um transeunte estava passando pela região, foi também abordado, uma quadrilha sem escrúpulo nenhum, foi também abordado, colocado no chão e após todo esse crime de ter feito o transbordo da carga, eles pegaram esses indivíduos, colocaram eles dentro do baú do caminhão da empresa e trancou. Os crimes aconteceram em maio do ano passado e a investigação já dura 1 ano. A dupla foi presa em fevereiro e abril deste ano. Pelo menos mais 2 pessoas são investigadas. A nossa investigação conseguiu chegar a esses 2 criminosos, que são os principais, são os mandantes dessa associação criminosa. Esses 2 indivíduos possuem passagem por tráfico de drogas e pelo crime de roubo. A carga não foi recuperada. A polícia alerta que empresas que compram esse tipo de mercadoria podem ter o CNPJ cassado. Há uma lei complementar estadual que prevê a cassação do CNPJ de empresários que adquirem produtos oriundos de carga roubada. Ou seja, além do crime de receptação qualificada, eles podem ter o seu CNPJ cassado, proibido de estar exercendo sua atividade comercial. Isso tudo para estar inibindo esse tipo de ação, porque isso aí estimula os criminosos a estarem cometendo esse crime grave. Olha, gente, a gente está vendo aqui essa foto, a dona Iraci, tá? Desde sábado, a família estava em busca da dona Iraci, que nessas aí são as últimas imagens dela. Ela saindo para caminhar, tem uma outra imagem também dela caminhando ali num local, essa imagem aí, ó, ela caminhando, essa foi a imagem mais nova que tem da dona Iraci. Desde sábado a família estava em busca dela, mais uma imagem da dona Iraci também durante o percurso dela de caminhada. E hoje cedo, a família retomou as buscas. A família retomou as buscas sozinha, com vários amigos. Por quê? Porque todas as forças policiais que ontem estavam lá não trabalharam hoje nas buscas. E vejam só o que aconteceu. A família encontrou
o corpo da dona Iraci. Ela estava enterrada numa cova rasa, numa área de mata, nessa área aí onde estava sendo feita as buscas, com as mãos e os pés amarrados. Eu quero chamar a Vanusa Santana, que está lá no local, porque, Vanusa, é claro que não era a notícia que a gente esperava, todo mundo estava pensando que a dona Iraci tinha tido algum problema de esquecimento, estaria em algum lugar esperando uma notícia, mas essa é a notícia que trouxe muita tristeza para todos nós que estávamos nessa cobertura desde sábado, não deixamos de dar nem um dia, né, sobre essa cobertura para falar da dona Iraci, e hoje, em pleno feriado do Dia do Trabalho, a gente tem essa informação. Primeira coisa que eu queria te perguntar é se realmente foi o filho da dona Iraci que encontrou o corpo dela nessa situação, Vanusa. Aonde você está e conta pra gente. Boa tarde para você. Ei, George, muito boa tarde. Um flagrante que a nossa equipe acabou fazendo na manhã de hoje, né? O corpo dessa idosa Iraci, de 59 anos, foi encontrado nesse matagal, numa cova rasa. A gente se deslocou até o bairro Vale Encantado na manhã de hoje. O objetivo era acompanhar as buscas que seriam retomadas pela família, né? Pelos filhos, pelos familiares da dona Iraci. E aí, quando a gente estava já prestes a sair da Leste-Oeste, onde a família marcou um ponto de encontro, eles receberam uma ligação. Do outro lado da linha estava um outro grupo que estava justamente aqui, ó, nessa área de mata. É uma área de mata que fica também em Vale Encantado. Nós estamos aqui. Gui, se você puder mostrar para a sua direita, a rua é a Monte Sinai. Esse matagal fica no final da rua Monte Sinai. E aí, a notícia era de que o corpo de uma mulher com as mesmas características da dona Iraci havia sido encontrado. A pessoa que encontrou ainda afirmava: é ela, é ela, é ela. A gente veio então, por favor, Guilherme, me acompanhe. A gente veio acompanhando o filho da dona Iraci e outros tantos moradores, vizinhos da família que estavam nessa empreitada, vamos dizer assim. E aí a gente teve que entrar nessa área aqui, que é uma área de mata, uma área de mata fechada, tem essa pequena trilha e nós caminhamos por cerca de 500 metros, George. É um trecho muito difícil no caminho, tem muito mato, muito arbusto, né, estendido, caído no caminho. E aí, quando a gente chega a cerca de 500 metros lá para dentro mesmo, a gente encontra uma cova rasa. E aí, nessa cova rasa, dá para ver que tem uma mulher, né, aparentemente uma mulher com unhas pintadas. E o que chama atenção e o que a família se desespera e acaba reconhecendo são as roupas. As roupas que essa mulher usava eram as mesmas roupas, parecidas com as roupas que a dona Iraci usava no último sábado, quando saiu de casa para poder fazer a caminhada dela. Aí foi um flagrante que a gente não queria fazer, mas todos ficaram muito desesperados. Houve um certo pânico ali na hora, né? Todo mundo chorando muito. E aí vem a notícia ainda pior. A dona Iraci foi encontrada de bruço, com as mãos e os pés amarrados. Segundo a polícia, ela tinha sinais de violência sexual e de outra violência, porque foi encontrado na cabeça dela um ferimento muito grave, provavelmente provocado por um objeto perfuro-cortante. A polícia não tem dúvidas de que ela foi levada para o local e então, lá nesse local, a cerca de 500 metros daqui, ela foi então amarrada, ou já teria sido amarrada e morta lá naquele local. Agora, o que aconteceu? Essas são as perguntas, né, os questionamentos que a Delegacia de Homicídios agora vai ter que responder, né? Houve uma comoção aqui, porque como muitos moradores, George, estavam aqui empenhados, vou pedir para o Guilherme mostrar, olha a densidade dessa mata, para vocês terem uma ideia, olha a densidade dessa mata. Então, como muita gente estava empenhada em buscar, em ajudar, né, em não cessar as buscas nesse feriado do dia 1º de maio,
Então muita gente ficou desesperada. Olha, acharam. E aí o local ficou lotado de amigos, de familiares, de curiosos que vieram, mesmo com toda a dificuldade desse trecho que vocês estão em casa, estão vendo agora. É um trecho bastante, né, com a mata bastante densa. Para a gente passar foi uma dificuldade danada. Tivemos que ir quebrando alguns galhos que ficam, olha aqui, ó, para você ter ideia, ó, tivemos que quebrar galhos assim que ficaram no meio do caminho para a gente poder passar. No trecho, olha só, vamos mostrar aqui, ó. No trecho a gente vê muito entulho, lixo, e é um trecho que a gente vê que já está sendo usado há algum tempo. Olha, tá vendo? Ali a gente já não vê mato. É uma trilha que realmente, né, a gente vê que vinha sendo feita. Pois não, George? Ô Vanusa, você está trazendo uma informação aí, é claro que é a informação triste que a gente dá aqui nesse dia, que mais uma vez a gente não esperava essa notícia, de que a dona Iraci, ela sofreu um golpe na cabeça, né? E ela ainda estava com as roupas que ela tinha saído para caminhar, e foi por meio dessas roupas que os familiares acabaram visualizando ali o corpo, uma parte do corpo na cova rasa. Agora a gente tem também uma informação, né, que a gente vinha dando, de que a viseira da dona Iraci havia caído ali pelo meio do caminho. A viseira, ela foi encontrada nesse trajeto. Eu sei que é prematuro, não é? Foi tudo muito agora de manhã, mas você teve contato aí com os policiais, né, com suas fontes. Pode ser que ela tenha lutado com esse criminoso, sendo abordada, ó, a gente está vendo aí ela com a viseira ainda, né, nessa imagem. Pode ser que ela tenha sido lutado com esse criminoso e esses objetos pessoais caídos ali, logo depois ela sofreu esse golpe na cabeça, ou esse golpe na cabeça foi depois que ela foi rendida e entrou na mata aí com esse assassino? É uma pergunta, agora nesse momento difícil de se dizer, porque no primeiro momento a polícia afirma, George, que ela teria sido trazida para cá e então aqui ela teria sido morta, né? O que se tem agora é que a perícia já levantou aqui no local esse ferimento na cabeça e também de que ela teria sido vítima de uma violência sexual. Então, assim, agora exames complementares e o trabalho mesmo da perícia vai dizer, né, se ela de repente resistiu, se tinha sinais de luta corporal, né? Aí acredito que o exame de DNA nas unhas, se tiver algum tipo, né, de resquício de pele, dela ter tentado se, né? Mas o fato aqui ela estava de bruço, com as mãos para trás e os pés para trás amarrados. Então, o que a gente percebe é que ela não teve chance de defesa, né? Não teve chance de defesa. Ela foi jogada ali e uma cova muito rasa, porque não sabemos se foi a chuva ou se de fato eles jogaram um pouco a terra sobre o corpo dela. Porque quando a gente chega... Vamos andar mais um pouquinho aqui, Gui? Vamos lá, vem para cá comigo aqui. Ó, quando a gente chega, passa por aqui, Gui, para você não cair. Quando a gente chega no local, a gente percebe de cara, dá para ver a roupa que ela estava usando. Dava para ver a roupa que ela estava usando e a mão já estava para o lado de fora. O que reforçou o reconhecimento. A família, no primeiro momento, viu a calça e disse, é a calça que ela usava. E depois viu as mãos. E pelas mãos, eu acho que, né, todo mundo conhece a mão de uma mãe, de um pai. E foi aí, então, que a família teve a certeza que tratava-se da dona Iraci, que desapareceu no último sábado, durante, George, como você disse, uma caminhada. Que ela estava acostumada já a fazer. Um crime que chocou, viu? Porque muita gente veio para cá, né, tentando ali, né, encontrar a dona Iraci ainda. De repente ela poderia, né, ter desacordado, mas ela foi encontrada com sinais de violência e também enterrada numa cova rasa aqui nessa área de mata bastante densa, viu? Para chegar ao local foi difícil, porque fica a cerca de 500 metros, né? Vamos mostrar, olha essa mata, George, olha essa mata, né? Então, assim, agora o que precisa ser respondido? Como que ela chegou até aqui? Ela foi trazida
Claro que ela, né, possivelmente pode ter sido rendida e então obrigada a caminhar até esse matagal, né? George, mas são questionamentos que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque a polícia já está em cima disso, né? Agora a investigação vai ficar a cargo, segundo o investigador, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Por quê? Porque... Pois não, George, pode perguntar aí. Pois é, Vanusa, eu entendo a situação agora, né, das investigações, mas é importante a gente ressaltar também que paciência teve essa família, né, que estava esperando desde sábado aí, e só ontem houve aí uma busca formal por parte da polícia. Antes disso, não houve nenhuma busca na região. Então é uma situação também que precisa depois ser vista, porque agora a gente vê aí a família chorando a dona Iracy. O que eu queria perguntar para você, Vanusa, é que a imagem que a gente tem dela andando, lá a imagem mais nova, que ela está andando ali na beira da estrada, você tem a informação ou você sabe qual era a distância? É a outra, tá? A outra imagem a gente tem o dedo apontando dela andando, essa daí, ó. Essa imagem que onde os carros passam ali na beira da rua, tem uma distância, você que foi aí até o local, dessa imagem que ela está caminhando, né? Que o rapaz está apontando ali, ó, essa aí é a dona Iracy, que ainda estava com a viseira dela. Do local aonde ela foi encontrada morta, você sabe me dizer mais ou menos a distância desse local aí onde ela caminhava para até o local onde ela foi encontrada nessa cova rasa? Olha, George, precisamente é difícil de dizer isso. O que a gente sabe é que a família sempre, né, durante esse período de buscas, sempre afirmou para as equipes de reportagem de que ela estava acostumada a fazer vários trajetos, sair de casa, ir e caminhar na leste-oeste, passar por várias ruas, tudo aqui em Vale Encantado. Então vamos dizer que o local que a gente está, para esse local, para onde foi a última imagem dela, né, registrada, acredito eu que seja, se tiver 2 quilômetros, 1 quilômetro e pouco, é muito pouco. É muito, para dizer a verdade, é muito. Então, assim, são ruas que cortam esse matagal. A gente, por exemplo, nós entramos pela rua Monte Sinai, mas tem a rua Patrimônio que fica numa outra entrada, fica aqui em frente aonde estamos agora. Essa rua Patrimônio também dá acesso aqui a esse matagal, essa área de mata. E um detalhe muito grande, que não sei se o Gui vai conseguir mostrar para vocês em casa. Mostra para cá, Gui. Aqui agora, ó, essa região aqui que o Gui está mostrando para vocês agora, o Guilherme, é a leste-oeste. A cova onde a dona Iracy foi encontrada, ela é mais próxima a leste-oeste do que a essa rua Monte Sinai. Porque da rua Monte Sinai até a cova dá aproximadamente 500 metros. Agora, da leste-oeste para a cova, muito pouco, muito pouco. O que acontece? A polícia acredita que eles não tenham passado por ali. Por quê? Porque é uma área de brejo. Não teria como, né, passar da leste-oeste para cá. Mas vamos acompanhar agora a sonora, a fala, né, do policial que conversou com a gente. Eu acredito que seja do policial. Alguém pode me confirmar aí? É do policial? Que a gente mandou algumas sonoras, né? Tem o pessoal que encontrou também, o rapaz também que encontrou. Então vamos agora ouvir a fala, né, do investigador que contou um pouco sobre a gente aí, sobre o que aconteceu, né? Hoje os familiares encontraram e a gente fez a perícia aqui e estão fazendo a investigação inicial. Percebemos que o corpo foi violentado, tem afundamento de crânio bilateral. Posteriormente esse corpo vai ser encaminhado para o DML e lá eles vão poder saber outras lesões que tem no crânio dela ou no corpo mesmo. Provavelmente um instrumento contundente que o assassino usou para poder matar a senhora. Olha, gente, a gente está vendo aí o desfecho dessa história que começou no sábado. Queria que Leandro colocasse, enchesse tela aí com a dona Iracy. Dona Iracy aqui, ó. Dona Iracy, gente, de Souza Teixeira, 66 anos, encontrada morta
nessa região de Matagal, no bairro Vale Encantado, Vila Velha. A Vanusa Santana, ela continua lá. A Vanusa Santana, ela ouviu as pessoas, ela acompanhou essas buscas e daqui a pouquinho ela volta a falar com a gente. Mas algumas perguntas precisam ser respondidas, né? Quem matou a dona Iraci? Era um conhecido? É um maníaco que está ali pela região? Porque ela estava caminhando. Há outras informações também de que uma mulher acabou sendo violentada ali em Vila Velha também por 3 pessoas. A polícia também investiga esse fato. Então, o que aconteceu? A gente já volta com esse detalhe, porque agora eu quero chamar a sua atenção para essa outra notícia. Uma ossada foi encontrada em Itaparica, Vila Velha, hoje cedo. Foi um morador que caminhava na praia e encontrou o corpo e imediatamente chamou a polícia. Há uma suspeita, vejam só, que possa ser do perito criminal Celso Marvila, desaparecido desde 2022. Mas somente um exame de DNA vai poder confirmar essa suspeita. Esse aí é o local onde a ossada foi encontrada. Manuela Machado está na região e tem as informações ao vivo para a gente. Manu, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em Itaparica, logo depois de Itaparica, em Vila Velha, no local conhecido como Jockey de Itaparica. E a Polícia Civil esteve aqui pela manhã e disse, que uma pessoa que estava caminhando na parte da areia, por volta das 9 horas da manhã, viu um pedaço de osso. Essa pessoa curiosa foi lá, cavou um pouquinho e viu que havia uma ossada. Imediatamente acionou a Polícia Civil, ligou, os policiais vieram aqui, inclusive colocaram aquele galho seco, aquele galho alto ali para identificar o local. A ossada já foi retirada, encaminhada à Polícia Científica. Algumas observações feitas pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, foi o seguinte: a ossada não havia roupa, não havia objeto nenhum, apenas a ossada. Essa cova era bem profunda, mas aí ao longo de 2 anos aproximadamente, é natural que essa ossada suba. Por quê? Porque tem a maré cheia, é uma areia macia. E outra observação também: a parte da cabeça do crânio não estava junto ao restante da ossada, mas parte da arcária dentária sim. Então isso pode ajudar, através dos exames de DNA, a identificar de fato se era o Marvila ou não. E aí, para a gente relembrar, o caso desse perito que estava desaparecido, inclusive as buscas pelo corpo havia sido encerradas, as buscas. Então, olha só, no dia 3 de agosto de 2022, o perito criminal aposentado, Celso Marvila Lima, que na época tinha 64 anos, ele tinha desaparecido. No dia seguinte, o veículo dele foi encontrado incendiado em Xuri, Vila Velha. E as investigações concluíram, a Polícia Civil concluiu, na época que ele foi assassinado, e 4 pessoas, inclusive, estão presas. Entre os envolvidos, um bombeiro e um policial. E o Marvila, ele trabalhou por 42 anos na Polícia Civil, se aposentou em 2020 e quando ele desapareceu, ele já era presidente do Jockey Club aqui do Espírito Santo, localizado em Itaparica, aqui pertinho, aproximadamente 500 metros do local onde nós estamos. E qual seria a motivação desse crime? Marvila, ele era presidente do Jockey Club, na época há cerca de 1 ano. Ele passou a suspender títulos de inadimplentes e também de outros sócios. Isso por quê? Porque ele estava com um processo de vendas da área, de parte da área. Uma venda aí milionária, a parte dos fundos avaliada em 40 milhões na época, a parte da frente em um valor aproximado de 140 milhões. Então, quando ele começou a suspender esses títulos, essas pessoas não gostaram. Inclusive, ele arrumou problema até com pessoas próximas, pessoas consideradas amigas dele, justamente por causa dessa suspensão da carteira de sócio do Jockey Club. Então, aí a polícia começou a investigar e chegou a essa conclusão. E nós temos aqui a nota da Polícia Civil, que diz o seguinte, que essa ocorrência está em andamento, porque foi hoje pela manhã, depois das 9 horas da manhã. Essa ossada será encaminhada ao Instituto Médico Legal da Polícia Científica, onde vai passar pelo processo de necrópsia e identificação e, posteriormente, será liberado para os familiares. E na época também os familiares falavam que eles queriam que o corpo fosse encontrado para ter aquela despedida, o sepultamento do pai, do familiar do Marvila. Então a gente pode voltar aí com mais detalhes depois, assim que a Polícia Científica confirmar se essa ossada era ou não
do perito Marvila. Eu volto com você, George. Obrigado, Manuela. É importante a gente falar sobre isso, gente, que essa ossada foi encontrada, mas foi encaminhada para o DML para exame de DNA. Há essa suspeita pela proximidade do local, né? Na época da morte do perito, né? A Polícia Civil foi até lá o jockey, revirou toda a terra ali do chão, foi um trabalho muito minucioso, mas então a gente precisa aguardar esse resultado, né, do exame de DNA para saber se realmente é o perito e trazer um alívio aí à família, pelo menos para encontrar o corpo dele. Obrigado, Manu, até daqui a pouquinho. Gente, você não vai acreditar nessa notícia. Olha só, pode colocar as imagens aí já na tela, porque uma moradora de Biriricas, em Domingos Martins, foi atacada por essa jararaca. Essa jararaca aí. Olha como é que ficou a mão dela. Olha como ficou a mão dela. A jararaca é uma das serpentes mais venenosas do Brasil. Olha o braço, esse corte foi feito para tirar o veneno. O que aconteceu com essa moradora? Ela limpava o quintal e, ao retirar uma tábua do chão, acabou picada pela cobra. Gente, vários cortes foram dados na mão dela para retirar a vítima. Ela está internada no hospital aqui de Vitória. E nós vamos para lá ao vivo com o repórter Luciano Rosetti, que vai trazer os detalhes para a gente. Luciano, que situação, hein, meu amigo? A gente já mostrou aqui pessoas picadas por escorpião, por cobra, principalmente quando vai mexer no quintal, e agora essa moradora por uma jararaca. Boa tarde para você. Não, meu amigo, nem fala, né? Que perigo. Boa tarde para você, George, amigo e amiga do TN. Exatamente, só para dar alguns detalhes, esse acidente aconteceu na última segunda-feira no distrito de Biriricas, que fica em Domingos Martins, por volta de 2 da tarde, mais ou menos. Perto da casa da Leila, que é a vítima, né? Tem um pé de jambo. E em volta do pé de jambo tinham lá várias folhas espalhadas pelo chão e uma tábua de madeira com prego para cima. Ela ficou preocupada, chegou perto lá da tábua de madeira e falou: vou tirar essa madeira daqui, essa tábua de madeira que está com prego para cima por causa do meu pai, porque meu pai tem baixa visão, pode não enxergar e furar o pé. Nisso que ela se abaixou para pegar no pedaço de madeira, já veio a cobra e mordeu o dedo indicador da mão direita dela. Aí foi uma correria danada, se tratava de uma cobra venenosa, extremamente venenosa, uma jararaca, como você falou. Foi uma correria, ela foi levada para o hospital. Eu estou aqui com o Renato, que é o marido dela, né, Renato? E essa correria foi muito grande porque uma cobra tão venenosa como uma jararaca não dá para esperar, né? Boa tarde, seja bem-vindo ao TN. Boa tarde. O acidente aconteceu mais ou menos 2 horas da tarde. Com meia hora, 40 minutos, eu já estava em Domingos Martins, no hospital com ela, entendeu? E assim, a mão dela ficou bastante inchada, a gente vê nas imagens aí, são imagens fortes, né? A mão dela ficou bem inchada e ela está em estado de observação aqui no hospital, né? Sim, a mão dela, eles tiveram que fazer um procedimento e tiveram que rasgar a mão por cima, o braço também. Mas está bem grave, entendeu? Ela ainda não está bem. Quando você viu que era uma cobra venenosa, qual foi a reação de vocês? Cara, a gente ficou tentando pegar a cobra para saber, pelo menos para informar no hospital que tipo de cobra que era, entendeu? Eu mesmo não conseguia. E depois que eu fui pro hospital com ela, os irmãos dela foram caçar e acharam. E aí mandaram foto pra gente da cobra, entendeu? Até então eu não sabia que cobra era. Quando viu que era uma jararaca, aí o susto foi ainda maior, porque é uma cobra extremamente perigosa, né? Exatamente. A gente ficou apavorado, entendeu? A situação, eu não sabia que uma cobra poderia fazer um dano tão grande assim na vida de uma pessoa, entendeu? Aí, gente, a Leila, num primeiro momento, foi levada para um hospital em Domingos Martins mesmo. Depois ela foi trazida para cá, para o São Lucas, em Vitória, e está em observação aqui. Sim, ontem ela passou por uma cirurgia na mão e está aqui em observação ainda, entendeu? Mas corre o risco de ter que voltar no centro cirúrgico para fazer mais procedimento, entendeu? É uma coisa muito complicada, Renato. Agora a gente vai ver uma entrevista de um biólogo que explica os perigos envolvidos em picadas de jararaca. Só para você ter uma ideia, acidentes com jararacas representam cerca de 70% de todos os acidentes de cobra que ocorrem aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. É extremamente perigoso, ele faz o alerta, vamos ver. A cobra peçonhenta com o maior número de registro de acidentes no Brasil e aqui no Espírito Santo também é a jararaca. A jararaca gosta de habitar locais onde tem galhos secos, folhas secas, acúmulos desses vegetais, né, restos de vegetais, e ela possui um veneno que vai agir de que forma? Vai causar hemorragia na presa.
Então vai estourando os vasinhos, isso comprometendo os órgãos, e aí dá falência hemorrágica dos órgãos. Isso dura, normalmente os primeiros sintomas começam a aparecer 6 horas após a picada. Por isso que tem que correr para o hospital para tomar o soro antiofídico, para inibir a ação desse veneno e assim a pessoa ser curada. Lembrar que no site do governo do Espírito Santo tem o portal de vacinas e lá no final do portal tem os municípios do Espírito Santo, onde vai ter os soros antiofídicos, os soros antivenenos de outros animais também peçonhentos. Pois é, todo cuidado é extremamente importante, né? Você viu o biólogo falando que é muito grave um acidente com jararaca, que representa 70% dos acidentes com aqui no Brasil. E a situação dela, né, Renato, tá em observação, é uma situação um tanto grave, por assim dizer, mas ela está recebendo os cuidados. Né? Tá, graças a Deus, está tendo todo o cuidado aqui no hospital, entendeu? E eu creio que vai ficar tudo bem. Meu amigo, o Jorge tem uma pergunta, né? Vamos ouvir. Ô, Luciano, queria perguntar para ele o seguinte, a família já tinha visto cobras ali no quintal? É comum ver cobras ali no quintal ou outros animais? Ou foi a primeira vez quando ela foi fazer essa limpeza, tirar a tábua, que ela foi picada? Renato, o Jorge está perguntando se é comum vocês verem cobras ali na região onde vocês moram ou se foi a primeira vez. Não, é comum. Mas não esse tipo de, igual de jararaca, eu não tinha visto ainda. Sempre tem bastante cobra por lá. A região tem muita cobra. E fica no interior, né? Distrito de Domingos Martins? Uma semana antes mesmo da minha esposa ser agora, uma vizinha lá, a cobra entrou na casa dela, feriu ela dentro da cozinha dela. Foi ferida. Mas não era jararaca, né? Até onde você sabe. Perigosa, é isso. Meu amigo, leva nosso abraço para Leila, viu? Toda a recuperação do mundo para ela, porque assim, um susto desse, né, Jorge? Ela foi ali, assim, ela foi proativa em querer tirar um pedaço de madeira, um pedaço de pau com um prego para cima para livrar o pai de um possível acidente. O pai dela tem baixa visão, enxerga pouco e poderia furar o pé ali. Mas só que nisso que ela foi limpar o terreno, limpar a calçada, a cobra veio e acabou mordendo, né? Só um detalhe que ele falou para mim aqui em off, né? A cobra agarrou no dedo dela, ela teve que sacudir a mão para a cobra sair, não foi, Renato? Ela teve que levantar o dedo e sacudir, ela ficou agarrada mesmo. Foi uma presa bem forte. Então ainda teve que passar por isso ainda? Sim, foi tenso o negócio. Cobra mais ou menos mais de 1 metro de comprimento, grande. Renato, obrigado, toda a força do mundo, toda a recuperação para sua esposa, viu? Para você ver o perigo. Então, você que tem terreno, que tem muita folha espalhada, pedaços de madeira velha, enfim, tome bastante cuidado, use uma proteção, se cerque de proteções, EPIs, isso tudo é muito importante, Jorge, para poder evitar que um acidente com animal peçonhento aconteça. Pois é, fica aí o nosso pedido de recuperação para a Leila e atenção também para o amigo, para a amiga do TN, como você disse, né? Muito escorpião também. A gente tem muitos quintais aqui, muitas áreas rurais próximas aqui da Grande Vitória, então assim, preciso ficar atento na hora de varrer, de mexer, de pegar uma tábua no quintal, porque olha só o que aconteceu com a Leila. Valeu, Luciano, obrigado, até daqui a pouquinho. Agora, imagens cruéis do Tribunal do Crime, isso em Planalto Serrano, na Serra. Eles torturaram um jovem que vinha cometendo furtos e roubos na região. Gente, olha essas imagens. O último crime cometido por ele teria sido o roubo de uma moto. O garoto foi imobilizado por criminosos e teve as mãos queimadas. Sabe com quê? Com plástico derretido. Vamos ver o vídeo com áudio gravado por eles. Roda aí. Mano, tem que xingar, mano. Ladrãozinho de motinha. Bonitão. Ah, tinha que arrumar uma sacolinha melhor, rapaz. Chora não, chora não. Fala assim, nunca mais eu vou roubar motinha. Nunca mais eu vou roubar meu pé, nunca mais eu vou roubar. Nunca mais, fala, nunca mais eu roubo motinha. Nunca mais eu vou roubar motinha. Deixa a mão. Olha, gente, vou confessar uma coisa pra vocês. Quando eu era criança, uma vez eu fui brincar com aquele pinga-pinga que você coloca num pedaço de madeira e coloca ali, que faz exatamente isso. E quando eu fui apagar, eu bati, caiu uma gota disso na minha mão. Eu fiquei 2, 3 meses para curar aquilo. Agora você imagina essa situação, não é? E sem poder tirar, porque poderia ocorrer coisa pior com ele ali.
Impressionante essas imagens, a polícia precisa investigar e a gente já cobrou, tá? Cobrou uma resposta. A Polícia Civil disse que não é possível confirmar a data nem a localidade onde as imagens foram registradas, mas ressalta que a inteligência da corporação monitora atividades criminosas em vários ambientes e faz investigações contra o tráfico de drogas em todo o estado. Se você souber de alguma informação, principalmente sobre essas imagens, gente, ajude a polícia na investigação. É só ligar para o Disque Denúncia 181, não precisa se identificar, a gente já sabe que é um canal para a população ajudar a polícia fornecendo informações que possam levar à prisão de criminosos assim, tá? É preciso prender, fazer justiça e não com as próprias mãos. A Polícia Civil avança nas investigações de um esquema especializado em falsificações de documentos. São atestados médicos falsos, receitas de remédios controlados, diplomas falsos e até certificado de crisma. Vamos ver. Deixa eu te falar, qual o valor do diploma de ensino médio? Minha amiga tá precisando pro irmão dela. Aí você me fala o valor. Se der para ela fazer, aí ela vai te passar os dados, tá bom? Os áudios obtidos pela Polícia Civil expõem uma rede de falsificação e venda de documentos fraudulentos. São provas que integram a Operação Falsários, que investiga um esquema de fraudes contra a administração pública. Nós estamos já na 5ª fase da Operação Falsário, que apura falsificações de documentos públicos e particular, diversos tipos de documentos, não é? Outros diálogos revelam o valor cobrado por um dos investigados por um certificado de conclusão de ensino médio. Ele dá até desconto se a pessoa interessada quiser mais de um. O certificado eu estou cobrando R$400 cada um, mas se for fazer 2, eu tiro 100 de cada um. Com o avanço das investigações iniciadas ainda em 2023, quando ocorreu a primeira fase da Operação Falsários, os policiais descobriram que os falsificadores fraudavam toda sorte de documentos, até mesmo certificados de crisma. Desde receituário médicos, desde receitas retidas, né, aquelas amarelas, azuis, e por aí vai, diplomas de conclusão de curso, de ensino médio, ensino fundamental, também de cursos na área da enfermagem, de técnico de enfermagem, laudos psiquiátricos falsos, enfim, carimbos, até certificado de crisma, nem a Igreja Católica escapou. Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. 18 aparelhos celulares apreendidos levaram os investigadores a ampliar a apuração para empresas privadas. Entre as vítimas, prefeituras, médicos, hospitais, pacientes hospitalizados e pessoas que dependem de remédios disponibilizados em farmácias populares. Até a farmácia cidadã está sendo lesada. Muitos indivíduos falsificam uma receita de medicamentos caros, como GH, entre outros, encaminham na farmácia cidadã e recebem esses medicamentos e depois vendem no mercado paralelo. Nós também descobrimos que há farmácias que compram essas receitas para depois venderem produtos, né, como um exemplo, testosterona, outros produtos que exigem, né, aquela receita especial que fica retida. Até o momento, 4 associações criminosas que atuavam da mesma forma, apesar de independentes, foram identificadas. Agora, os investigadores miram os próximos passos. Por enquanto, nenhum dos envolvidos foi preso. Olha, gente, certificado de crisma, eu nunca vi isso. Ah, mas é porque precisa para o casamento, né? Olha só, já começa errado o casamento. Você precisa do certificado para casar na igreja, então aí já começa errado. Olha, se você acha, vamos dar uma modificação aqui, porque se você acha que é flamenguista roxo, é porque ainda você não conheceu a Maria. Olha só a Maria aí, tá? Ela é uma torcedora mirim que veste a camisa e não perde um jogo sequer do Flamengo. E ainda é comentarista, Maria. A gente tem um trechinho aí do vídeo dela? A gente tem, ó, tá aqui, sofrimento. Quero ver, roda aí o vídeo dela. Esse juiz tá de brincadeira, cara. Isso não é nada, não. O que ele quer mesmo? Ah, meu Deus, meu parceiro. O seu vai perder. E não é dançou? Perdeu. E vou entrar, mamãe. Ele entrou lá, mamãe. Vai, pego. Cabelo arrumadinho. Pedro. Tá bem ruim agora. É quem não faz, é. Vai, papai, me dá alguma coisa. Que sofrimento. Que me deu muito ruim. Deus do céu. Vai, pai, quem não faz leva. Que sofrimento. Maria.
Né? O Flamengo tá fazendo o pessoal sofrer agora? Meu Deus, tá bem? Tá não, né? Botafogo que não tá fazendo ninguém sofrer, né? Fez uma goleada ontem, bonita, né? Mas daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre essa fofinha aí flamenguista. O Flamengo é o meu segundo time. Eu sempre falo isso, né? Porque meus sobrinhos todos são flamenguistas, então não tem como não ser o meu segundo time. Olha, vamos voltar a falar do corpo encontrado hoje cedo numa área de mata em Vale Encantado, Vila Velha, o corpo da dona Iraci. A família identificou o corpo e a idosa desapareceu no último sábado depois de sair para caminhar. O corpo tinha os pés e as mãos amarrados. Vamos chamar novamente a Vanusa Santana, porque esse corpo foi encontrado depois que a família começou uma busca própria com a ajuda de amigos e de parentes também. Porque hoje, feriado, a polícia suspendeu as buscas. Vanusa, é com você. Exatamente, George, a gente na nossa primeira entrada mostrava, né, o local, o caminho que dava até essa cova onde a dona Iraci foi enterrada, né, teve o corpo parcialmente enterrado. Foi justamente esse local aqui, ó, que a gente consegue chegar agora e mostrar para vocês. Era uma cova rasa, ela tinha parte do corpo ainda estava do lado de fora, as mãos, né, parte da calça que ela usava dava para ver, né, que era uma calça bem pitoresca, assim, né, bem característica, que a família rapidamente, quando chegou ao local, reconheceu como as roupas que a dona Iraci utilizava no sábado, no último sábado, quando ela desapareceu. Como eu disse na entrada anterior, o George, o pessoal de casa, área muito difícil, de muito difícil acesso. A gente hoje pela manhã, a gente estava acompanhando ali, né, a saída da família e também de amigos que iniciariam na manhã de hoje essas buscas. Um grupo já estava aqui nesse mato, né, nessa área de mata, também já começando. E aí quando chega essa ligação dizendo, afirmando que haviam encontrado o corpo de uma mulher e eles afirmavam tratar-se da dona Iraci. Como eu disse, uma área muito densa, mata muito fechada. A gente, se você virar para a sua esquerda, Gui, onde fica a leste-oeste. Só que toda essa área que vocês estão vendo aí agora é uma área de brejo. Ficaria praticamente impossível da gente, de alguém passar por ali ou dela ter sido obrigada a caminhar por ali, porque é uma área alagada. A gente está aqui, inclusive, com um rapaz, ele cuida de animais aqui nessa área, ele vem todos os dias, é o Sandro, né, Sandro? Boa tarde, obrigada pela sua gentileza de conversar com a nossa equipe da TV Tribuna. Ele estava contando que além desse caminho que nós fizemos, existem outros caminhos e até mais próximos ao local onde dona Iraci foi vista por último. É isso mesmo? Sim. Boa tarde. Conta pra mim então, existem outros caminhos que levam a esse local onde dona Iraci chegou a ser vista por último? Tem sim, com certeza. Dá uns 300 metros da onde ela estava. 300 metros? Sim. Então, ou seja, mais próximo do que esse caminho aqui. Exatamente, mais próximo. Não é uma área alagada? Não, é área seca. Vamos andando aqui só um pouquinho, Gui, só cuidado que aqui a gente tem gente, ó, tem que tomar muito cuidado. Vamos só acompanhar aqui, mostra pra gente, Sandro, mais ou menos aqui, ó, porque a gente veio do outro lado, só pra vocês terem ideia. E agora a gente tá caminhando no sentido contrário. E aqui na frente, ó, onde o Guilherme mostrou agora há pouco, fica a leste-oeste. Olha lá, ó, os postos de iluminação. Se você conseguir mostrar, Gui, olha lá, ó, postos de iluminação da leste-oeste, onde dona Iraci foi vista por último, onde ela costumava caminhar. E aí, você indo para a esquerda, onde o Guilherme tá ali, ó, caminhando, né? Aonde que é? Aqui? Isso, aqui, ó. É isso aqui, ó. Se você virar para a esquerda agora, Gui, você vai mostrar então o caminho. Fala um pouquinho daqui como é que é. Aqui é uma área de areal, né? E outra coisa, muitas pessoas, né, frequentam aqui e nesse frequentar aí, o que que acontece? Vem a covardia, né, com a dona Iraci, né? Você já tinha sido, inclusive, avisado, viu, George? Os familiares chegaram a falar com você, que estava acostumado aqui, né? Isso mesmo, estava acostumado aqui, entendeu? Aí me pediu até ajuda também para procurar, né? Entendeu? E aí veio, né, essa fatalidade aí, né? Então, se eu pegar e for caminhando por aqui, é claro que tem um trechinho ali que vai passar no alagado. Eu consigo chegar aonde? No local que ela estava. Que é aonde? Na leste-oeste.
onde ela estava caminhando, foi a última vez que viram ela, né? Só para o pessoal de casa entender, a gente entrou pela rua Monte Sinai. A rua Monte Sinai, esse matagal fica no finalzinho da rua Monte Sinai. Só que você passando pela outra rua, que é a Patrimônio, essa Patrimônio, ela dá direto na Leste-Oeste? Dá acesso à Leste-Oeste também. É todo final de rua, né? Todas as ruas aqui ela dá acesso à Leste-Oeste. Agora, mais a Patrimônio, ela é mais próxima? É mais próxima. Ela é mais próxima do que as outras. E as imagens que mostram a Dona Iraci caminhando, era naquela proximidade ali ou não? Não, no caso na terceira rua, né? Terceira rua para chegar na Leste-Oeste, entendeu? Bem próximo, onde ela foi achada. Como é que é para você, né? Você está acostumado a vir aqui, cuidar dos animais, você deparar com uma notícia dessa? Nossa senhora, não, e conhecida ainda, né? Pessoa conhecida ainda, até triste, né? Que a gente jamais vai ver isso aqui dentro, né? Antigamente até que poderia ver, né? Mas agora tá mais tranquilo, né? Tá certo. Muito obrigado, viu, Sandro? Olha só, gente, agora, como eu disse, as investigações vão ficar a cargo da divisão de homicídios, né? É importante, se alguém tiver alguma informação, né, George, a respeito desse desaparecimento, se alguém viu ela entrando aqui com alguém, acompanhada de alguém, puder realmente ajudar o trabalho de investigação da polícia, vai ser muito bem-vindo. É uma triste realidade, uma triste notícia para esse 1º de maio. A gente que estava lá para acompanhar as buscas e a irmã dela chegou a fazer oração, George, para que encontrasse de qualquer forma a irmã. Volto com você. Era isso que a gente estava aguardando, né, Vanusa? Você continua aí no local, você acompanhou todas as buscas até o momento de encontrar o corpo da Dona Iraci, né? Daqui a pouquinho a gente volta com você, porque agora a gente tem, inclusive, uma entrevista com um amigo, tá? Com um amigo que auxiliou nas buscas. Vamos ouvir, pode rodar. Eu assisti a reportagem do filho dela, com o rapaz que está ali, né? Aí eu falei, meu Deus, eu estou de folga, mas que é feriado, né? E como amigos vou dar uma força, né? Aí tinha uma pessoa que eu nem conheço quem é ali. Ela se comoveu, eu vim pra cá, tal, eu vim acompanhando ela, tal. Aí ela gritou, Roberto, eu achei, eu garrei debaixo da serra arrastando. Aí, por exemplo, não perdi a reação, né? Você fica ali neutro, né? Na hora você encontra uma cena daquela ali, é uma cena de terror, né? Que, graças a Deus, eu nunca passei por isso, né? Então você encontra uma cena daquela ali, é um horror na vida da gente, né? Uma cena que você não vai conseguir esquecer de uma hora para outra. Vai ficar aquela lembrança ali meio pesada, né? Um ser humano de preferência, né? Que de repente não merecia tanta crueldade, né? Uma mãe de família, né? Dona Iraci, 66 anos, uma cena que ninguém esperava, não é? Todo mundo tentando encontrar a Dona Iraci de alguma forma desacordada, né? Poderia ter caído ali, não é? Caminhando, feito um esforço maior, e vem essa notícia em pleno feriado e os familiares encontrando o corpo da Dona Iraci. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Gente, olha só essa notícia. Em Cariacica, uma mãe foi detida por maltratar 7 dos 8 filhos. As crianças viviam em meio à sujeira e foram encontradas com muita fome. A denúncia aponta que ela vendia alimentos, além de móveis e eletrodomésticos, para comprar drogas. Que imagem sofrida essa, hein? Manuela Machado está nesse caso, porque, Manu, você inclusive fez uma reportagem de cortar o coração. A gente vê essas cenas aí da casa, a criança ali, ó. Que tristeza isso, Manuela. Sim, meu amigo, quem nos acompanha, muito triste, mais uma família vítima do vício do crack. Porque, de acordo com o Conselho Tutelar do município de Cariacica, essa mulher tem 35 anos e já teve 10 filhos. Isso mesmo, 10 filhos, 2 morreram logo após o parto, 1 é adolescente, não morava com ela e os outros 7 estavam sob a responsabilidade dela. Mas o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima de que essas crianças, que têm entre 12 e 2 meses só de vida, estavam sofrendo maus tratos e ainda abandono. Tanto que quando a equipe do Conselho Tutelar de Cariacica chegou até a residência, em Porto Novo, Cariacica, local conhecido como Morro do Quiabo, encontraram um menininho dormindo de apenas 2 aninhos, entre muitas roupas jogadas, roupas que estavam até com odor ruim, sujas, e uma menina de 12 anos que relatou que sofria agressões, sim, da mãe, inclusive com apertões fortes no pescoço. Então essa história deixou até os profissionais, né, revoltados. Eu conversei mais cedo com o conselheiro tutelar de Cariacica, o Marcos Paulo Fonseca, e ele deu detalhes dessa ocorrência chocante. Vamos acompanhar. Um menino de 2 anos
foi encontrado dormindo entre roupas jogadas no cômodo e aparentemente sujas. Na residência, ainda estava uma menina de 12 anos. Os conselheiros tutelares de Cariacica receberam uma denúncia anônima de maus-tratos e abandono. A residência fica na região de Porto Novo, local conhecido como Morro do Quiabo. A menina de 12 anos relatou as agressões com apertos no pescoço. Os 4 mais velhos, eles foram reintegrados a esse pai, que mora num outro bairro. Informaremos também a nossa juíza, que ela vai fazer todo o acompanhamento, principalmente para essa menina de 12 anos, essa adolescente de 12 anos, que nos relatou que era enforcada pela mãe quando era agredida. A mãe tem 8 filhos, 7 moram com ela. As crianças têm entre 12 anos e 2 meses de idade. Após as 2 crianças serem acolhidas pelos conselheiros tutelares, eles encontraram a mãe andando pela rua do bairro e segurando o filho caçula, um bebê de 2 meses de idade. Ainda de acordo com os conselheiros, ela foi questionada e disse que iria voluntariamente até o conselho tutelar. E ela foi levando apenas o bebê. Questionada dos outros filhos mais velhos, ela disse que eles estariam em casa. Mas a outra equipe retornou à residência e não encontrou ninguém. Ela então acabou dizendo que as crianças estavam na casa de uma vizinha. Então essas crianças também foram acolhidas e entregues ao pai. Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, já tem uma medida protetiva entregue a esse pai. E a mãe está proibida de se aproximar desses filhos, dos 4 mais velhos. Já os 3 mais novos, filhos do atual companheiro, estão em um abrigo. O conselho já pegou, levou direto para o serviço de acolhimento também, porque as crianças estavam sujas, outras com fome também. E ela se recusou a entregar o bebezinho, porque a decisão de início era o quê? Deixar no serviço de acolhimento para a gente fazer a busca extensa por familiares dessas crianças, porque 4 são de um pai e as outras 3 de outro pai. Ela não quis entregar, toda ríspida, com tons de ameaças aqui no conselho. A mãe, que tem 35 anos, foi detida, levada à delegacia de Cariacica e liberada logo depois. O que deixa pasmo a gente é porque enquanto a gente estava terminando lá a ocorrência lá, ela já estava sendo liberada. Porque assim, nós demos o flagrante de abandono. Nisso tem tudo, maus tratos, negligência, tudo, outros artigos que podiam ser jogados ali para deixar ela presa ali. E aí a autoridade competente lá na hora interpretou só como os maus tratos. O maus tratos eu acho que engloba tudo. Negligência, agressão, violência física, psicológica, porque essas crianças estavam sofrendo tudo isso. A denúncia ainda diz que a mãe das crianças, quando ganha cestas básicas ou roupas novas para a família, troca por drogas, principalmente o crack. Ela falou que tinha uma semana que não estava usando mais droga. Foi até indagado para ela, olha, existem exames que são feitos, e aí pode constatar. Ela falou, não, eu usei semana passada. Assim, ao tempo todo, totalmente entrando em contradições nas falas, a casa toda suja, o lugar totalmente insalubre, sem alimentação nenhuma, nem alimentação, não tinha armário, nem nada. Tivemos informações que ela recebeu recentemente doações, até de mobília, mas algumas foram até trocadas por drogas. Na denúncia tem esses relatos. Realmente é um caso que choca, porque o Marcos, e também os conselheiros falaram que as crianças estavam com fome. Então ela até ganhava, vizinhos, moradores ali, sensibilizados, doavam cestas básicas, outros objetos, e ela trocava por droga, e deixava os filhos com fome. E tem uma nota da Polícia Civil que disse que ela foi ouvida, assinou um termo circunstanciado por maus tratos e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Eu volto com você, Jorge. É muito triste ver uma cena dessa, Mas ainda bem que o Conselho Tutelar está em cima, já está cuidando aí dessas crianças. Obrigado, Manuela, pelas informações. Olha, hoje cedo um grave acidente interditou a BR-101. A batida envolveu 2 carros de passeio e aconteceu às 6h30 da manhã. As pistas chegaram a ficar interditadas até a retirada dos veículos. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas e foram socorridas por ambulâncias da concessionária que administra a rodovia e também pelo SAMU.
A pista foi totalmente liberada às 8h30 da manhã e esse acidente aí aconteceu em Fundão. Agora a gente fala de outro acidente, ó. Um caminhão caiu num rio em Colatina. O veículo trafegava pela zona rural do município. Isso aconteceu na localidade de São Pedro Frio, quando o motorista perdeu o controle da carreta. O homem disse que chovia na hora e a pista parecia ter óleo. Ele não se feriu nesse acidente, graças a Deus. Olha, maio começou e com ele o reforço na fiscalização de trânsito. Esse é o mês onde os trabalhos das guardas e das polícias de trânsito são intensificados. Vamos chamar a Daiane Obolari para falar com a gente sobre isso, porque está bem intensificado, né, Daiane? Daiane está se arrumando ali, mas a gente pode adiantar para você o seguinte, gente. As blitz estão muito intensificadas em Vitória e também em todo o estado. Daiane, você acompanhou também aí a fala de um policial, né? Boa tarde para você. Ei, Jorge, boa tarde para você, boa tarde a todos os amigos do TN. Isso mesmo, hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, marca o início aí da campanha do Maio Amarelo, que vai percorrer, né, durante todo esse mês de maio agora, né? Os órgãos de fiscalização de trânsito, de segurança, eles vão realizar diversas ações por todo o estado para conscientizar os condutores, né, os motoristas sobre a segurança no trânsito, evitar os acidentes, né? Isso principalmente porque a gente tem visto um número alto, né, de acidentes acontecendo, de mortos, de feridos no trânsito. Então, essa campanha ela visa, né, promover a conscientização e a educação dos condutores sobre esse assunto. Essa campanha ela vai ter um reforço, né, na fiscalização aí durante todo o mês de maio, como eu disse. Então, todos os dias terão fiscalização de blitz com o bafômetro, ações educativas, isso por todo o Espírito Santo. Ontem, na noite de ontem, né, quarta-feira, a Guarda Municipal de Vitória, ela abriu essa campanha com uma mega blitz em 3 pontos principais aqui da capital, e as equipes elas realizaram cerca de 278 abordagens para fiscalizar esses itens de segurança dos veículos, né, e também combater a embriaguez ao volante. No total, 5 veículos foram removidos e 87 autos de infração foram emitidos aí pela Guarda. Aqui em Vitória, a Guarda recebeu 7 novos bafômetros, agora no total vão ter 22. E para explicar um pouquinho melhor como que o bafômetro funciona, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar preparou um vídeo educativo que a gente vai ver agora. Ao se deparar com uma fiscalização de trânsito, é comum que você encontre esse dispositivo. Ele serve basicamente para fazer uma triagem. O policial irá pedir para você soprar. E no caso de luz verde, você irá seguir para o seu caminho. Entretanto, se o resultado for vermelho, o policial irá pedir para você encostar. Até esse momento, o senhor não cometeu nenhuma irregularidade, mas preciso convidar o senhor para fazer o teste homologado. Vamos comigo? Como o seu resultado deu vermelho, isso significa que há álcool no seu organismo, mas agora nós precisamos saber a quantidade. Para isso, iremos utilizar esse aparelho. Ele é homologado pelo Imetro e vai informar quanto de álcool há no seu organismo. O Código de Trânsito Brasileiro informa que o condutor que possui a partir de 0,30 miligramas de álcool em seu organismo cometeu o crime de embriaguez ao volante. A pena para esse crime é detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa e suspensão do direito de dirigir. Como esse aparelho possui uma margem de erro de 0,04, segundo o próprio Imetro, iremos enquadrar no crime todos aqueles condutores que tiverem um resultado igual ou superior a 0,34. Nesses casos, você será encaminhado para uma delegacia, saindo de lá somente mediante fiança. Por outro lado, se o seu resultado for inferior a 0,34, você cometeu somente uma infração de trânsito e as medidas serão administrativas. Isso aí, então, olha, é preciso ter atenção no trânsito todos os dias, né? Dirigir com prudência, não só nesse mês de maio, mas durante todo o ano, né? Se todo condutor ele agir com prudência no trânsito, a gente vai evitar aí muitos acidentes, muitas mortes. Volto com você, Jorge. Pois é, Daiane, se todo condutor dirigisse, como você disse, né, com prudência, respeitando as leis, a gente não teria tanto problema. Mas não é assim que acontece, né? Inclusive, é o nosso próximo assunto agora. Obrigado, daqui a pouquinho você está de volta, porque uma advogada, gente, foi presa depois de furar uma blitz da Polícia Militar. Olha ela aí.
Mas a advogada foi alcançada e, não satisfeita, continuou aprontando. Ela tinha sinais de embriaguez. A mulher chutou um policial. Um absurdo, tá? Um absurdo. Vanusa Santana traz informações ao vivo agora pra gente. Vanusa, a gente acabou de falar aqui, né, de respeito no trânsito, demos várias estatísticas sobre os problemas e agora a cena se repete, né? E uma advogada também. Boa tarde. Ei, George, olha só, essa moça foi identificada como Suelen Maria Cesarino Brandão, de 39 anos, ela que é advogada. Ontem, por volta das 8h30, 9 horas da noite, ela estava passando pela Anísio Fernandes Coelho, onde acontecia uma blitz. Na verdade, era uma fiscalização no batalhão de trânsito. Os policiais conseguiram visualizar que ela, quando viu os policiais, ela deu marcha ré e saiu pela contramão. Os policiais não pensaram duas vezes, foram atrás e tentaram fazer a abordagem dela ali. Elas tiveram uma certa dificuldade, né, em abordá-la dentro do carro, porque ela parou, né, quando os policiais foram com arma em punho, inclusive, e aí então ela parou o veículo. Assim que os policiais tentaram fazer essa abordagem dentro do carro, segundo os policiais, ela teria resistido, teria, né, começado a xingar os policiais, a falar palavras de cunho pejorativo relacionadas aos policiais. A partir daí, eles tiveram que usar, né, da força maior, o termo que eles utilizam, né, tentaram usar o spray de pimenta, utilizaram ali a arma de choque e acabou que essa mulher, essa advogada ali, ela foi contida, mas deu muito trabalho. Inclusive, um policial foi ali agredido por ela porque recebeu um chute. Esse policial passou por exame de corpo de delito na manhã de hoje, tá? Depois de ter sido agredido por ela, segundo o boletim de ocorrências. Bem, essa mulher, ela foi presa ali, né? Os policiais ofereceram o teste do bafômetro, ela se recusou a fazer, mas segundo a polícia, ela apresentava sinais de embriaguez. Por esse motivo e por ter resistido à prisão, ela foi levada para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada, viu, George, por resistência, né, à autoridade policial e também por embriaguez ao volante. Na manhã de hoje, depois de passar pelo IML, ela seguiu para o presídio, onde vai passar por uma audiência de custódia. George. A gente sabe que todos devem seguir a lei, né? E principalmente quem conhece as leis, né? Um advogado, que a gente pressupõe, infere, é que ela estudou e conhece as leis. Então deveria, pelo menos, respeitar as leis, já que sabe isso de antemão. Obrigado, Vanusa, pelas suas informações. Vamos dar uma relaxada aqui agora para ver de novo essa fofura. Se você acha que você é flamenguista, gente, é porque você não conheceu a Maria. Olha ela aí, torcendo do lado do pai. A torcedora se assustou ali com o pai, mas ela também não fica para trás não, tá? Ela não fica para trás não, ela veste a camisa, não perde um jogo sequer do Flamengo e ainda fica comentando, tá? Vamos ver o vídeo na íntegra, que tá bombando aí na internet? Pode rodar. Esse juiz tá de brincadeira, cara. Isso não é nada, não. O que ele quer mesmo? Ah, meu Deus, meu parceiro. Você vai perder. E não é dançou? Perdeu. E vai entrar, mamãe. Ele entrou ali lá, mamãe. Vai, Pedro. Cabelo arrumadinho. Pedro. Tá bem ruim agora. É quem não faz, é. Vai, papai, fala alguma coisa. Que sofrimento. Que me deu muito ruim. Deus do céu. Meu Deus. Jura, Jesus. Vai, papai. Ah, meu Deus do céu, cara. Vai. Ah, meu Deus, cara. Olha pro gol, velho. Não valeu, não valeu. Olha lá. Não valeu. Olha aqui. Só não, neném. Que, Pedro? Que foi safado. Tá sacanagem. Acabou. Jogou ruim. Lá não jogou nada. Sem gol. Sobrou até pro juiz, gente. Que fofura. Sabe até o nome do jogador. Daqui a pouquinho vai estar falando que jogada o jogador vai fazer, o que precisa fazer para fazer gol. Um beijo para você, sua linda torcedora, assim, ó, meu segundo time. Tem que ter torcedor assim, tá, gente? Torcedor que vai, que vibra e que faz de tudo para levar o time até o fim. Olha, vamos voltar aqui aos assuntos policiais, porque agora um caso triste que envolve alunos de uma escola de Domingos Martins. A mãe denunciou alunos que ameaçaram a filha dela de morte. Olha só os prints. Eles fizeram
até um grupo de WhatsApp para falar sobre como a jovem seria morta. Manuela Machado, foi isso mesmo que eu estou falando aqui para o amigo, para a amiga do TN. Olha só, a gente está lendo aqui, ó. Olha, pode deixar essa imagem, Cabelo, porque eu estou aqui. Você é mais sincero da conversa, nem tem medo de falar na cara dela. Ótimo, eu levo um machado. E o outro fala, eu levo o facão. É isso mesmo? Isso não era brincadeira, Manuela. Boa tarde para você. Isso mesmo. Boa tarde mais uma vez, meu amigo, e a todos. Isso mesmo, assusta, não é? Adolescentes de uma escola estadual em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo. A menina também estuda na mesma escola. Então, através dessas conversas de WhatsApp, começaram as ameaças. A menina que foi ameaçada, ela não faz parte desse grupo, mas uma colega dela sim. Então, ela fez um print da conversa, das ameaças, mostrou à amiga que a família também ficou a par da situação e a mãe desesperada, porque fala, né, do machado, do facão, um crime aí que eles falam que vão tirar a vida dessa adolescente de forma cruel, citam até Hitler, falam de facão, de machado, falam que vão decepá-la. Então, assim, uma mensagem muito assustadora. E a mãe dessa adolescente, ela não teve o nome divulgado, a menina não pode ter o nome divulgado por ser menor, e nem, né, esses outros adolescentes que ameaçam, mas o caso é investigado. E a mãe está muito preocupada e pedindo uma atitude mesmo da escola, da SEDU, da polícia. Enfim, vamos ver o que disse essa mãe, que ela também divulgou nas redes sociais, né, essas ameaças. Ela falou dessa preocupação, ela como mãe, inclusive a menina nem está indo à escola. Vamos ver. Fui até a delegacia civil, fiz o boletim de ocorrência, fui até o juizado. Lá no juizado fui orientada, né, a pedir uma medida cautelar. Quando eu voltei na Polícia Civil, eu senti que tentaram um tanto quanto me desanimar, né, mas a impressão que eu tenho é que eu tô menos assistida, minha filha está menos assistida do que quem fez isso aqui. É a minha filha que vai ter que sair da escola, a minha filha que vai ter que mudar de turno, eu que vou ter que ter o trabalho, né, de mudar toda a nossa vida por medo, porque a impressão que eu tenho é que, sei lá, não vai acontecer muita coisa. Eu estou me sentindo um tanto quanto um pouco desamparada, desassistida. E a Polícia Civil respondeu através de nota que esse caso foi registrado na delegacia da cidade, Domingos Martins. As investigações são sigilosas, porque justamente se trata de menores de idade, e que o pedido de medida protetiva de urgência foi encaminhado à Justiça para análise. A Secretaria de Saúde e Educação, né, do Estado também foi procurada e disse através de nota que esses alunos serão responsabilizados sim, conforme o regimento comum das escolas estaduais, e vai tomar todas as providências, né, de acordo com essas ameaças. Aí eles vão avaliar e também chamar a patrulha escolar para ficar presente na escola durante essas investigações. Jorge, eu volto com você. Isso é inadmissível, né, Manuela? Isso é inadmissível porque isso afeta o psicológico da mãe. Você vê que a mãe ali acabou de dizer que não sabe o que fazer, e você imagina essa menina. Você imagina o que ela não está passando, né? E tem as identificações ali. Então basta a polícia investigar e punir esses culpados por essas ameaças. Obrigado, Manu, pelas informações. Olha, uma médica foi demitida depois de negar atendimento a uma idosa de 63 anos que apresentava sinais de AVC. A paciente, que também tinha fortes dores no peito, foi levada por uma ambulância do SAMU até o Hospital Municipal de Pinheiros. A médica plantonista se negou a atender, dizendo que, diante da gravidade do quadro de saúde da idosa e sinais claros de AVC, ela deveria ser levada direto para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, que é referência para esse tipo de quadro clínico. Acrescentou ainda que o Hospital de Pinheiros não tem suporte especializado para esse tipo de atendimento. A médica do SAMU discordou da orientação. Gente, Pinheiros é muito distante de São Mateus, tá? Quem conhece aí a região norte sabe da distância que é isso. E era uma médica, deveria ter prestado aí os primeiros socorros.
Então a médica do SAMU discordou da orientação e a família acionou a polícia, que registrou um boletim de ocorrência. Por meio de nota, a Prefeitura de Pinheiros disse que a paciente foi atendida no hospital e, na sequência, foi transferida em uma UTI móvel para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Diante da falha na condução desse atendimento, o município optou por desligar a profissional do quadro de servidores da instituição. Ela era funcionária terceirizada. Vamos mudar um pouco de assunto, porque sobe o som aí. Pode subir, pode colocar, abre o áudio aí. Mas cadê a outra? Cadê a mais nova? Põe o vídeo. Não, põe, eu quero o vídeo do novo. Aí, ó, esse. De fãs que só esperavam por uma. Esse aí, ó. Vocês estão pegando as músicas velhas, gente. Tem que ser uma música nova. Mas vamos voltar aqui que a mamãe tá chegando, tá? A Lady Gaga vai fazer um show em Copacabana nesse sábado à noite. E vejam só, essa daí mesmo, ó. Os Little Monsters Capixaba, os pequenos monstros, como são conhecidos os fãs da Gaga, já estão animadíssimos para o evento. Com as músicas já decoradas e as fantasias preparadas. Fantasias não, né, gente? As roupas, os costumes. A galera tá ansiosíssima. Quem tá aqui comigo, cadê? Põe aqui, quero ver como que ela tá. Júlia Cássia, tá mostrando aí os fãs, os Little Monsters. Tem Lady Gaga aí com você, minha amiga. Boa tarde. Exatamente. Tem sim, George. Olha só, a Lady Gaga também desembarcou aqui em solo capixaba. Olha só, Lara Lestrange, com essa toda na performance. Inclusive, Alex, foca aqui no sapato dela, foca nesse salto. Lara, quanto de centímetro que tem esse salto? 21 centímetros. 21 centímetros, que é o que a Gaga usa também, né? Exatamente. Foi a forma que eu encontrei de me aproximar da Lady Gaga, né? E ter ela pertinho de mim, de alguma forma, como fã, né? Gente, esse grupo aqui, eles vão, né, entre os guias, também aqui os fãs, eles vão embarcar amanhã 10h30 da noite para poder ver esse mega show da Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Entre eles, né, a Lara também, a Lara Lestrange, que faz essa performance, é drag. Lara, você tava falando que você tá vestida justamente do disco dessa nova era dela, né? Fala um pouquinho sobre esse figurino. Isso, esse look foi inspirado na era Mayhem, né, que é o novo show da Lady Gaga, que ela apresentou no Coachella, e que a gente tá louco pra assistir, porque é um espetáculo grandioso e que faz a gente querer muito, né? Faz muito tempo que a Gaga não vem no Brasil, e eu acho que ela vem com um dos maiores shows da carreira dela, assim, entregando dark pop, entregando looks góticos, entregando tudo que a gente ama, extravagância, tudo. E a Lara tá entregando tudo também, né, gente? A batida de leque, Lara, a batida de leque, cadê? Que isso. Gente, não é pra todo mundo não, tá? Essa batida de leque. Agora vamos conversar aqui com mais gente, essa galera que tá animada aqui. Beethoven, cadê a plaquinha? Lady Gaga, estamos chegando. Esse ano ela vem, gente, já tá confirmadíssimo. Já desembarcou na madrugada de terça-feira lá, tá no Copacabana Palace, se arrumando. Fala pra gente, Beethoven, como é que tá esse coração de fã? Primeira vez? Primeira vez, expectativa tá a 1000. Copacabana vai ser um lugar seguro, um lugar aconchegante para todos nós, Little Monsters, principalmente aqui do Espírito Santo. Estamos chegando, levando o melhor do Brasil para lá, para curtir junto com a Lady Gaga, e sem dúvida vai ser o melhor show da carreira dela. Vai ser o melhor e o maior da carreira, tá, gente? São esperados aí mais de 1.600.000 pessoas para esse mega show que é gratuito. E essa galera se programou muito, tá? Amanhã, como eu falei, vai sair muitos ônibus aqui dessa empresa de turismo. A Jéssica vai estar num desses ônibus. Jéssica, você, desde que anunciou, já procurou saber como é que você ia de excursão? Conta toda essa preparação para poder ir no show. Desde abril, quando tinha um boato que a Lady Gaga ia vir, eu chamei todo mundo. A Michelle Turismo, ela já foi das primeiras a se programar para estar fazendo essa caravana. Chamei meus amigos, já reservei minha cadeira ali, chamei todo mundo. Tô levando 17 amigos comigo dentro do arrastou todo mundo, arrastou geral. Vai ser bate e volta? Vai ser bate e volta, da melhor qualidade, porque a Michelle, ela anima o caminho da volta, ela dá um abrigo, dá todo o suporte, os guias são maravilhosos. É uma empresa confiável, né, que eu conheço já há anos, sempre viajei com eles, e agora eu tô levando todo mundo, todos os Little Monsters do Espírito Santo pra lá, todo mundo junto. Todo mundo animadinho, inclusive o
Wilk, inclusive o Wilk aqui, rapidinho, Wilk, amanhã saem quantos ônibus daqui? Amanhã são 5 ônibus, são mais de 200 fãs da Lady Gaga a caminho de Copacabana. Estamos muito felizes, né? Porque a gente também não esperava isso, mas assim que ela confirmou que estaria aqui no Brasil, a gente bombou aí nas vendas e graças a Deus, ó, muita gente está aí. É isso aí, é um show que movimenta aí os fãs, mas também movimenta a economia, a cultura. É assim, engloba muitos setores, né, George? Mas eu sei que você também é fã da Lady Gaga, tá aí no estúdio, se coçando, queria estar no show da Gaga, não vai poder ir. Mas fala, você tem uma pergunta aí para poder fazer aqui para esses fãs? Eu tenho uma pergunta, mas antes eu falei, sou fã, mas eu queria te falar uma coisa. Você sabe que o Douglas está de folga hoje e amanhã, né? Tá de folga hoje e amanhã. Ele falou, Jorge, você pode me cobrir? Porque eu tô achando que ele tá indo pra lá, pro show. Sabia disso? Ele tá indo pra lá, porque ele tinha comentado comigo que ele tava até ensaiando a nova coreografia para ele ir pra lá. Só que ele vai ter que chegar lá bem cedo. E eu queria saber o seguinte, o pessoal aí é um bate e volta, ou seja, eles vão sair daqui, não tem nem como tomar banho, né, Júlia? Não tem nem... Pergunta pra ele se o Douglas vai estar também nessa excursão aí dele. Será que o Douglas fugiu pra lá? Amanhã a gente descobre, né, George? São 5 ônibus saindo aqui da Praça do Papa. O George está com uma dúvida com relação a esse bate e volta. Saem daqui que horas? Chega que horas? Como é que vai ser essa correria, assim? Então, todos os nossos clientes, né, primeiramente vão viajar com segurança, né? A Michelle Turismo, ela sempre vive em relação a isso. E aí sai 10h30, né? Sai às 10, a partir de 10 horas, né? A gente tem embarque começando da Serra, né? Vai passar por Vitória, Vila Velha, Cariacica. Temos embarque também a do Chaves, Guarapari, Cachoeiro. E volta depois, que dia, que horas? Logo após o show, né, a gente vai dar um tempo pro pessoal pra gente estar retornando pro Espírito Santo novamente. Então é um bate e volta. É isso aí, mas é claro, né, George? Vamos chegar amanhã bem cedinho lá, vai dar tempo de curtir uma praia, de conhecer novas pessoas. Tomar um banho de mar, né? Inclusive essas excursões, né, que as pessoas acabam se conhecendo, também formando amizade. Agora, pra ir no show da Gaga, apesar de ser mais de 1 milhão de pessoas, tem que saber coreografia, né, gente? E, olha só, inclusive, vocês fazem ideia assim, de qual música não pode faltar, qual hit não pode faltar nesse show? Se souberem, cantem pra mim também. Ai, meu Deus. Aprender, gente, como é que vocês vão fazer lá? Como é que é a mãozinha do Monster, dos Little Monster? É assim, ó, todo mundo assim. Claro que sem essas unhas maravilhosas, né, a gente tá um pouco em desvantagem, mas é isso, George, galera animadíssima aqui. Vieram só pra dar esse gostinho pra gente. Pra vocês terem ideia, uma aviação aqui vendeu mais de 7 mil bilhetes a mais, né, passagens a mais, pra ida do Rio de Janeiro. Todo mundo partindo nesse feriadão prolongado aí do Dia do Trabalhador. E é isso, ó, deixa essa imagem pra vocês, dessa galera animada, esses fãs da Lady Gaga. Vai ser realmente um show apoteótico. E é isso, essa energia dos Little Monsters aí pra você. E sábado, showzaço da Lady Gaga na praia de Copacabana e os capixabas representando também. George, é com você. Combinado, Júlia, combinado. Muita animação, né? Realmente, né? Esperado aí quase 2 milhões ali na areia de Copacabana. Obrigado. Ó, tem festa, ó. Até colocaram lá, não deu nem pra colocar que a gente tá vendo o clipe aí, mas soltaram ali os foguinhos, né, de papel. Obrigado, Júlia. Um abraço aí pra todos os Little Monsters da Lady Gaga. Voltando aqui ao nosso assunto policial, uma barbearia foi incendiada na madrugada de hoje em Vitória. Vamos chamar ao vivo o Luciano Rossetti, que foi até lá, e o dono do local disse que o incêndio foi criminoso, tá? Não é isso, Luciano? Boa tarde. Pois é, meu amigo, essa é a grande suspeita, né? Essa barbearia fica aqui na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Vem aqui comigo que eu vou mostrar para você no detalhe aqui, ó. Essa é a barbearia, esse é o estabelecimento que foi incendiado nessa madrugada. Esse incêndio, gente, teria começado por volta das 3 horas da madrugada. Bruno tá mostrando para você aí, ó. Tudo destruído, não sobrou absolutamente nada. Você vê as cadeiras, os assentos,
os secadores, todo equipamento específico destruído, segundo o que o pai da vítima falou, né? A vítima, na verdade, o comerciante tem 28 anos. Esse incêndio aconteceu de madrugada e o pai do rapaz, do proprietário de 28 anos, disse que na madrugada, pelo menos 2 homens em 2 motos chegaram aqui. O primeiro, ele saiu da moto e teria quebrado a porta do estabelecimento. Nisso veio o outro que estava na outra moto, que estaria na outra moto, melhor dizendo, teria jogado um material inflamável e fogo também. E foi um desastre total. A barbearia começou a pegar fogo, o fogo se espalhou de forma bem intensa, todo mundo ficou assustado aqui na comunidade da Ilha de Santa Maria, claro, né? Um fogo alto, né? Nessa barbearia, no estabelecimento, se espalhou, a comunidade ficou com medo de espalhar também das chamas se espalharem para as outras casas. E assim, a gente vai agora chamar uma entrevista que nós gravamos com o pai do proprietário dessa barbearia, que desconfia que o incêndio tenha sido criminoso. Vamos ver. Foi um incêndio criminoso, então? Sim, com certeza. A minha vizinha falou que passou umas duas motos, pararam na porta do salão, um deles quebraram com uma marreta, né? Tem uma marretada, quebrou o vidro, e o outro atirou fogo. A gente acredita que seja uma retaliação pelo irmão mais velho dele, que me parece que ele pegou um dinheiro aí emprestado com o rapaz, e ele vinha pagando direitinho, só que o rapaz pirou a cabeça, né, e quis cobrar tudo de uma vez. Como ele não tinha condições de pagar esse dinheiro tudo de uma vez, ele fez diversos tipos de ameaças, né? E acabou executando as ameaças que ele fez. Tirou a foto da minha casa, fazendo ameaça. Aí no outro dia veio na minha porta, deu um monte de tiro na minha casa está ali cheia de marca de bala. Nesses 2 últimos dias está sendo um pesadelo para minha família. Pois é, meus amigos, né? A suspeita da família é exatamente essa. O Bruno está mostrando aí, ó, no detalhe da imagem, a destruição da barbearia que fica aqui na Ilha de Santa Maria. E assim, a família suspeita fortemente que tenha sido criminoso esse incêndio por conta de uma dívida que um outro familiar teria com essa pessoa que a gente não sabe quem é. Mas a família está muito assustada, está todo mundo preocupado. Agora há pouco, quando a gente chegou, a família estava limpando aqui a calçada, porque a calçada ficou repleta de estilhaços de vidro, tá, Jorge? Então, assim, a gente vai acompanhar esse caso. As investigações vão começar, é o que a gente espera para a polícia, né? Que a polícia faça, que as investigações comecem, porque 2 boletins de ocorrência, meu amigo, foram registrados. Valeu, Luciano, obrigado pelas informações, né? O local de trabalho aí perdeu tudo e precisa investigar e identificar os culpados. Muitas câmeras de segurança aí na região também podem ter filmado, então quem tiver alguma informação é só ligar para o Disque Denúncia 181. Obrigado, Luciano. Gente, quintou com o feriado, quintou com Caçadores de Destinos. E hoje a Camila Rangel mostra pra gente o litoral de Aracruz, no norte do estado. São muitas dicas, vamos ver. Olá, sejam bem-vindos ao Caçadores de Destinos. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que vai rolar no nosso roteiro pelo município de Aracruz. Quem aqui curte se divertir na fazenda? É assim que o nosso roteiro começa. Fomos a Baiacu, na zona rural do município, para mostrar que o agro é top. O agro também é turismo. Este aqui é o bar e restaurante Recanto El Capitã, que fica na estrada que liga Santa Cruz e Santa Rosa. Por aqui tem um espaço enorme ao ar livre, piscina com bar molhado, playground para as crianças, lago para pesca e solte, uma delícia!
aos sábados à noite, né, a gente sempre faz um evento de pop rock com banda, de forró, fazemos também um sertanejo, então sempre tem um eventozinho à noite para os nossos hóspedes também da pousada. Pertinho da sede do município, a Roça do Zé também é um lugar que atrai muitos visitantes. Apesar de o dono, que não se chama Zé, mas sim Gaspar, dizer que lá não tem nada para fazer. Mas é aí que está o segredo do sucesso. Que é para curtir a ociosidade. Não quer fazer nada, é um ponto para você ver. As pessoas que vêm aqui não precisem manter uma pose, que elas possam relaxar realmente e ceder à simplicidade. Aqui o cara não desce com o carro, então a gente não vê o carro do cara, não vê o telefone que também não funciona. Então é uma pessoa que todas elas se comportam de forma muito simples, entendeu? Então eu acho que dá um bem-estar às pessoas isso. É trabalho ou é lazer, hein? A gente faz ser as duas coisas. Tô olhando para essa piscina, essa paisagem aqui tá linda, né? Parece até que ela tá me chamando. Espera aí que eu já volto. Nosso passeio também tem pescaria e, claro, que não pode faltar, comida boa. Nós temos a nossa churrascaria, né? Temos a nossa pizzaria, temos a nossa hamburgueria, que funciona de delivery, e também os nossos cerimoniais, que é onde o grupo começou. Nós começamos com cerimoniais e depois as outras empresas vieram pela frente, né? Arrozinho, camarãozinho frito, batata, peixinho, aipim, vinagrete e farofinha. Uma delícia. Crocante, sequinho, maravilhoso. Vocês sabiam que Aracruz é o berço da imigração italiana? Pois é, foi para lá que os imigrantes foram quando chegaram a terras brasileiras em 1874. E nós fomos conhecer um pouco mais dessa história. Esse daqui é quando as pessoas acordavam de manhã, né? Elas ajoelhavam e faziam oração antes de ir para o trabalho. Aí esse daqui é o baú também, né? Que veio da Itália. O lampiãozinho que à noite não tinha energia para poder acender. O nosso passeio completo vocês conferem sábado às 6h50 da noite aqui na tela da TV Tribuna. Até lá! Olha, gente, vamos fazer o seguinte, parabéns aí para Camila, uma ótima reportagem, Aracruz bombando sempre, né? Vamos falar agora do golpe do Pix, porque na maioria das vezes o golpista utiliza a internet. Em média, por mês, são quase 400 mil notificações de golpes via Pix, são registradas por mês, tá? Roda aí a reportagem. A promoção de um celular pela internet atraiu o interesse do Jean. Ele se encontrou com um vendedor que pediu um sinal de R$300. O rapaz fez, mas desconfiou quando foi solicitado um novo valor. Ele sempre tem um método de agir que a gente não consiga localizar eles, que a gente não consiga denunciar eles. Quase 400 mil notificações de golpes via Pix foram registradas por mês no ano passado. Os prejuízos somaram cerca de 5 bilhões de reais em 2024. Apesar dos números assustadores, não chega a 0,5% do total movimentado pelo sistema Pix. O valor do prejuízo registrado no ano passado é 70% maior que o de 2023 e se refere a pedidos de devolução que não puderam ser atendidos. Isso porque, na maioria das vezes, os criminosos esvaziaram as contas usadas para cometer as fraudes. Mas uma nova ferramenta desenvolvida em parceria entre a Federação Brasileira de Bancos e o Banco Central vai ampliar o rastreamento das contas que recebem o Pix. A novidade vai chegar no começo do ano que vem. O banco
ao receber a solicitação do cliente, ele consiga fazer o rastreio até o número maior possível de contas que tenham tido o destino daquele recurso. O sistema financeiro conseguirá ir até a 15ª camada, buscar o dinheiro, travar e recuperar. Desconfie sempre de links enviados por e-mail e ligações. Se cair num golpe, é importante registrar um boletim de ocorrência e avisar o banco o mais rápido possível. A Josefa tem uma estratégia definida antes de fazer um Pix. Para quem que a senhora pede ajuda, então? Para minha filha. É ela que sabe tudo? Sabe tudo. A senhora faz Pix? Não faço. É a minha filha que faz. Pois é, você de casa conhece alguém que já caiu em um golpe? Os dados mais recentes, vejam só, mostram que esse risco está mais perto do que a gente pensa, tá? Olha só essa informação. Jovens entre 16 e 29 anos hoje representam o grupo mais atingido. Já os idosos, mesmo mais cautelosos, continuam sendo vítimas de fraudes, só que dessa vez mais sofisticadas, principalmente por telefone e internet. Por isso, no TN de hoje, vamos conversar com o Dr. João Gualberto, especialista em segurança digital, para entender melhor como é que funcionam esses golpes e, o mais importante, como se proteger. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. Doutor, por que a gente tem tanta informação e tantas pessoas continuam caindo nos golpes? Os golpes mudam, os golpes se aperfeiçoam, eles se atualizam, né? E de outro lado, nós ainda subestimamos os golpistas, a facilidade com que eles têm de obter algumas informações, estudar o perfil das vítimas. Todos esses fatores levam a esse aumento de golpes. Falta mesmo pararmos de subestimar os golpistas. Agora, o senhor, né, como especialista na área, o que pode dizer assim dos 3 golpes principais que estão hoje no mercado que fazem tantas vítimas? Olha, há uma série de golpes hoje. Gostaria de chamar a atenção para um específico, que é o golpe do falso advogado. Tem uma campanha da OAB Nacional hoje para que seja um alerta, para que as pessoas não passem informações às pessoas que se apresentam como advogados. A OAB criou um canal, confirmeadv.oab.org.br, para receber as denúncias e para que possa fazer a checagem dessas informações. Se a pessoa que está entrando em contato com você é, de fato, o seu advogado ou a sua advogada. Além disso, nós temos o golpe do Pix, como acabou de passar na reportagem, e por vezes nós fornecemos essas informações, fornecemos os dados. Estamos suscetíveis a cair num enredo, numa história que é contada pelo golpista, às vezes num relacionamento na internet, quando não conseguimos saber quem é a pessoa que está do outro lado. Agora, sempre tem, doutor, um oferecimento de uma vantagem, né? Nenhum golpe, a pessoa cai ou dificilmente, se eu estiver errado, o senhor pode falar, se ele não receber uma vantagem. Ou seja, você deposita X e recebe 10X. Você tem esse dinheiro aqui, mas você precisa ganhar, me dá uma quantia diferenciada. Sempre existe aí uma vantagem, né? O golpista ele trabalha com essa questão psicológica também. O golpe está aí. Cai quem não desconfia. Cai quem acredita que é possível ganho fácil. Uma promessa de emprego que é muito vultosa, que você vai ficar em casa, vai receber em dólar imediatamente. Uma promessa de herança que chega no seu e-mail, no lixo eletrônico. Uma promessa de viagem, de aquisição de um produto num valor bem aquém do mercado. Essa conjunção de fatores, valores que são imediatos, valores expressivos, que você não encontra no dia a dia, levam a que haja esse golpe, ou seja, pessoas que são estimuladas muitas vezes por uma urgência, por uma necessidade imediata. Não podemos ignorar que há vulnerabilidades sociais diversas. Hoje nós estamos aí no Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, e há pessoas que ainda não têm um emprego, que buscam um emprego, que buscam uma profissão, e às vezes são atingidas num momento de fragilidade. E esses pontos nós não podemos desconsiderar. A culpa não é da vítima, porque o golpista traz uma história que, de fato, convence. Eu já retiro o que eu disse, né? Pelo que o senhor disse,
porque realmente muita gente aí desempregada e acaba recebendo uma proposta e realmente acredita naquilo, acaba pagando algo, né? Preciso de dinheiro para tirar tal documento, então vai lá e deposita para o golpista, e não é só também quem quer levar vantagem. Agora o Data Senado traz uma informação de que jovens entre 16 e 29 anos são atualmente as maiores vítimas. Por quê, hein? Nós tínhamos até então a concepção de que apenas as pessoas idosas podiam ser vítimas desses golpes, quando na verdade os jovens, os adultos até 40, 45 anos, estão muito expostos à internet. Nós ficamos o dia inteiro na internet, nas nossas redes sociais, e com isso diminuímos muitas vezes a atenção. Há uma falsa percepção de que há uma transparência, de que você está conversando com aquela pessoa que de fato existe, com quem você mantém um relacionamento. Quando nós voltamos para dentro de casa, sobretudo depois da pandemia, e passamos a confiar muito nas redes sociais, nós acabamos baixando a guarda e deixamos ser contagiados por algumas falsas promessas, falsas histórias. Existe principal diferença dos golpes aplicados em jovens e idosos? As pesquisas hoje estão demonstrando que os jovens são mais suscetíveis a golpes que envolvem promessa de emprego, às vezes uma promessa de uma rentabilidade imediata, ou porque se envolvem em algum relacionamento na internet sem checar as informações, sem um contato presencial, aquela foto que aparece dá a ideia de que é real, ao passo que as pessoas idosas ainda, por não muitas vezes conseguirem manipular esses meios digitais, são suscetíveis a golpes do falso gerente que entra em contato, daquele falso funcionário de alguma instituição bancária que vai até a sua residência ou que entra em contato por telefone e lhe pede dados pessoais, pede senhas, ou mesmo pessoas idosas que ingressam na internet, que entram em redes sociais, na busca de um novo relacionamento, de uma nova etapa da vida. Então nós temos o golpe do Dom Juan, nós temos o golpe da extorsão sexual, que atingem sobretudo pessoas de uma idade mais avançada. Agora, doutor, para a gente encerrar, suspeitei que caí num golpe, eu realmente tive a certeza que caí num golpe. O que eu devo fazer? Preserve tudo o que puder. Tire prints, vá à delegacia ou registre a partir da delegacia online um boletim de ocorrência. É preciso gerar dados. Muitas vezes o print não é suficiente, então coloque os extratos bancários, a conta de destino, eventual CPF que foi utilizado para esse golpe. Procure um advogado e um advogado que possa lhe instruir. Em alguns casos, há um prazo para que essas medidas sejam tomadas. Registre, converse com outras pessoas. Não tenha vergonha, muitas vezes, de ter sido vítima de um golpe. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Gente, a campanha de vacinação contra a gripe começou tem pouco menos de um mês e um dado preocupa. Até agora, menos de 20% do público-alvo dessa primeira fase foi imunizado. Lembrando que a vacina é a principal forma de prevenção contra a doença e suas complicações, como pneumonias e a síndrome respiratória aguda grave, que podem levar à morte. Vamos conversar com a nossa repórter Daiane Obulari, que traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Dai. Ei, Jorge, boa tarde aos amigos do TN também. Pois é, olha só, a campanha começou no dia 7 de abril e até o momento apenas 17% da população prioritária foi imunizada. A meta da Secretaria de Saúde é chegar aos 90%. Vale lembrar, né, que o grupo prioritário é composto por crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, idosos a partir de 60 anos e também aqueles grupos especiais que também são considerados prioritários, como motorista de transporte coletivo rodoviário, profissionais de saúde, professores, entre outros. Essa procura ainda está muito baixa, Jorge, para a campanha desse ano, e a gente tem dados que são alarmantes em relação a isso. Vou até pedir para o pessoal colocar as telas aí no ar. Só no ano passado foram mais de 16 mil internações por doenças respiratórias aqui no estado, sendo que mais de 12 mil delas foi por pneumonia. E olha só
só este ano, só em 2025, nos 3 primeiros meses, já foram registradas 195 mortes aqui no estado por doenças respiratórias agudas e pneumonia. Então é muito importante que a população procure os postos de saúde dos municípios para se imunizar. Inclusive, quem quiser ir aproveitar o dia do trabalho, né, quem tiver de folga, quiser aproveitar para ir se imunizar, lá no Shopping Monte Serra, na Serra, está acontecendo hoje vacinação contra a influenza. Começou às 9 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Vai acontecer hoje e também no sábado, no dia 3. O local lá é no piso L1 do shopping e para se vacinar é só chegar lá, é muito fácil, tá? Você vai comprovar que você faz parte do grupo prioritário e apresentar um documento com foto além do cartão de vacinação. E aí fica aqui, né, o convite para todos os amigos do TN que fazem parte do grupo prioritário para já procurar os postos de saúde, unidade de saúde mais próximo da sua casa, para confirmar, né, se você talvez faça parte de um desses grupos especiais e já se imunizar, porque é muito importante. Jorge? É assim que a gente evita a doença, né? Se prevenindo, tomando a vacina, principalmente agora, não pode esperar mais. Obrigado, Daiane, pelas informações. Olha, agora a gente volta a falar desse triste desfecho, gente. A idosa, Dona Iraci, que estava desaparecida desde o último sábado, foi encontrada morta em uma área de mata. Isso às margens da rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha. Durante todo o jornal, a gente vem mostrando que o corpo de Dona Iraci estava enterrado em uma cova rasa, com sinais de violência, e essa cova rasa estava muito próxima ali da rodovia Leste-Oeste. As próprias pessoas que ajudaram ali nas buscas, os familiares, os amigos, porque as autoridades policiais hoje não foram até o local por causa do feriado. Então o corpo de Dona Iraci foi encontrado ali a pouco mais de 500 metros. E a polícia, inicialmente, essas são as imagens aí do momento, que foi encontrado, eles viram um pedaço da roupa da Dona Iraci nessa cova rasa e identificaram porque era a mesma roupa que ela estava usando durante a caminhada dela. Esse corpo estava com sinais de violência. E além disso, gente, a polícia constatou um ferimento grave na cabeça da Dona Iraci. A Vanusa Santana estava lá desde cedo, estava acompanhando as buscas dos familiares e traz agora uma reportagem completa. Vamos ver. Familiares e amigos já estavam reunidos na Leste-Oeste para iniciar as buscas pela Dona Iraci, desaparecida desde sábado. Um grupo chega com uma notícia. O corpo de uma mulher foi encontrado numa cova rasa, em uma área de mata da região. Mas aqui é só família, é o filho dela. Ele quer ver se é a mãe dele. Familiares vão ao local. Na chegada, o desespero. As roupas são iguais às que a Dona Iraci usava para caminhar no dia que desapareceu. É ela, é a mamãe. Jesus. Roberto. Jesus. O corpo estava numa cova rasa. Mãos e parte da roupa estavam descobertos, o que possibilitou ser reconhecida pela família. Para se ter uma ideia de onde o corpo foi encontrado, foi preciso passar por uma mata fechada, uma trilha aparentemente recente. A gente está a cerca de 500 metros da rua Monte Sinai, que fica em Vale Encantado, aqui atrás. Uma informação importante é que essa cova ela estava numa parte alta aqui, em meio ao mato, e muito próxima à rodovia Leste-Oeste, onde a idosa costumava caminhar. Hoje os familiares encontraram e a gente fez a perícia aqui e estão fazendo a investigação inicial. Percebemos que o corpo foi violentado, tem afundamento de crânio bilateral. Posteriormente esse corpo vai ser encaminhado para o DML e lá eles vão poder saber outras lesões que tem no crânio dela ou no corpo mesmo. Provavelmente um instrumento contundente que o assassino usou para poder matar a senhora. A angústia da família de Dona Iraci já durava 5 dias. Ela desapareceu no último sábado, quando saiu para caminhar, perto de casa. Imagens mostram a idosa já na Leste-Oeste. Depois dessas imagens, ela não foi mais vista. Buscas na região foram feitas pelas forças de segurança nessa segunda-feira. Até cão farejador foi usado. Uma pista chegou a ser encontrada, uma viseira que Dona Iraci usava para caminhar.
Nessa quinta-feira, a família havia combinado de continuar as buscas com a ajuda de amigos. Um tormento que parece ter chegado ao fim. E ela estava muito feliz que a filha dela tinha casado no dia 17 agora de abril. Ela falou: "Oi, irmã, eu tô sozinha em Deus agora, tem como eu ir aí na sua casa para nós tomar um cafezinho juntas?" E só Deus mesmo para ajudar. Agora entregar para Deus, Deus resolve todas as coisas por nós todos, dá nós força para nós superar essa angústia e essa dor que tá no peito. Iraci de Souza Teixeira tinha 66 anos. Era uma mulher ativa, segundo a família, sempre disposta a se exercitar. Ela deixa 3 filhos e 3 netos. Gente, eu acho que a esperança da família acabou, né? Mas agora o sofrimento continua, porque é preciso saber quem cometeu esse crime contra a dona Iraci. Vários comentários nas nossas redes sociais, agradecendo também os amigos do TN que estão participando aí do YouTube, estão fazendo essa pergunta: será que tem algum maníaco rondando ali a região de Vila Velha? Porque a polícia também já investiga outro caso de uma mulher que estava caminhando que foi atacada, né? E nesse caso ali, a gente viu que desde sábado, ela desapareceu desde sábado, o corpo foi encontrado hoje por familiares. E a imagem que a gente tem mostra a dona Iraci, a última imagem, caminhando com a viseira dela. Então, assim, tudo pode levar a crer que ela foi abordada por alguém que já estava ali dentro daquela mata. E a viseira dela foi encontrada ali no caminho que ela percorria. Se a gente tiver as imagens ali, do momento, a imagem do dedo que o rapaz aponta, que foi a última imagem que a dona Iraci estava caminhando ali na rodovia leste-oeste, ela poderia ter sido abordada ali por esse homem, né, levado a pancada na cabeça, como a polícia já identificou, né, preliminarmente o perito, além de outra violência sexual que ela sofreu. Então a dona Iraci, ela foi abordada naquela região que alguém já poderia estar esperando dona Iraci ali, e foi dona Iraci, poderia ser outra pessoa que estaria passando ali naquele momento aonde a dona Iraci estava. Então, esse sofrimento não acabou. Esse sofrimento só está começando porque é preciso identificar quem cometeu esse crime bárbaro, porque o filho dela foi que encontrou esse corpo ali nessa região e nenhum filho merece isso. Tá? Então a gente pede a ajuda de você, amigo, amiga do TN, que se souber de alguma coisa, ligue, por favor, para a Polícia Civil. Uma pessoa que comete esse crime não está sozinha, né? Essa pessoa ela tem marcas, ela está fora de casa, né? Algum familiar já sabe o que aconteceu. Então você que está vendo isso nesse momento, por favor, entre em contato com a Polícia 181 e a gente vai continuar com esse caso. O corpo da dona Iraci foi encaminhado para exames do DML de Vitória e a perícia vai identificar qual foi a verdadeira causa da morte, mas já foi encontrado aí, né? Já disse, a cabeça com marcas de violência, braços amarrados, pés amarrados, uma triste notícia nesse feriado aí que a gente realmente não queria dar. Bom, agora o nosso colega Douglas Camargo tem um recado pra gente. Atenção, atenção, porque agora o meu papo é com você, lojista do setor automotivo. Conhece alguém que tem loja de carros? Então avisa, hein? Avisa que vem aí a capital do automóvel. Um espaço pensado para valorizar sua revenda. Olha, gente, serão 22 lojas, um restaurante moderno com mais de 400 metros quadrados e um auto center completo para o seu cliente e para a sua loja também. Tudo em uma localização estratégica e privilegiada. Tô falando da Avenida Fernando Ferrari, número 3000, bem em frente ao antigo aeroporto, no coração da nossa Vitória. Gente, a inauguração tá chegando e é hora de você garantir o seu espaço, hein? Ainda existem algumas lojas disponíveis, hein? Vale a pena você consultar agora aqui pelas redes sociais ou pelo telefone que aparece aqui na tela. Lembrando
lembrando que lá você vai ter uma estrutura novinha, vai ter visibilidade, conforto para a sua loja e também para os seus clientes. E o melhor, em um polo criado para movimentar o mercado de carros como nunca antes, hein? Então não fique de fora, traga a sua loja para a capital do automóvel, o novo endereço dos grandes negócios no Espírito Santo. Olha, hoje, 1º de maio, é celebrado o Dia do Trabalhador, uma data que homenageia as conquistas dos trabalhadores ao longo da história e também nos convida a refletir sobre os desafios atuais do mercado de trabalho. Em um cenário de mudanças nas relações de emprego, tecnologia e flexibilização de direitos, surgem muitas dúvidas sobre o que é ou não garantido por lei. Então, para esclarecer essas questões e responder às nossas dúvidas que afetam diretamente a vida de você, trabalhador, de nós, trabalhadores, nós recebemos aqui mais uma vez a advogada trabalhista, a doutora Edilamara Rangel. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, George. Boa tarde para todos e um bom dia, né? Um feliz dia do trabalhador, já começando assim. Com certeza. Doutora, primeiro, quais são os direitos básicos do trabalhador garantidos pela CLT que ele precisa conhecer? Muitas vezes o patrão acaba ali passando uma conversa e não dando esse direito para o trabalhador. Bom, primeiro ele precisa saber que ele tem direito a ter a carteira dele assinada, anotada. Hoje a gente tem a carteira digital, que ficou tudo mais fácil, mas isso precisa ter esse registro nesse prazo de 48 horas. É um direito básico que ele precisa ter para configurar a relação dele ali, que eu já estou efetivamente desenvolvendo essas atividades. Ele tem direito a férias. As férias dele, a legislação fala como que ele vai contemplar esses direitos de férias, o período de 12 meses trabalhados, ele vai ter direito a receber as férias dele, mais o terço constitucional. Ele tem direito a receber o 13º salário dele, que é caracterizado nos períodos respectivos que a legislação propõe. Ele tem direito a receber o FGTS, o Fundo de Garantia de Trabalho. Então, esses são os direitos básicos que ele tem que ter. Se ele trabalhou por um período além da sua jornada de 8 horas que a legislação prevê, ou 44 horas semanais, mas vamos falar das 8 horas diárias, e ele tem direito a receber as horas extraordinárias com no mínimo de 50%. Se ele é um trabalhador, uma trabalhadora que desempenha atividades noturnas, e aqui eu vou falar da área urbana, no período de 22 até 5 horas da manhã, ele tem direito de receber a sua hora com um adicional de no mínimo 20%. Então essas são as regras básicas que a gente pode estar falando que esses trabalhadores têm direito. O que caracteriza um vínculo empregatício? Porque, às vezes, também a carteira acaba não sendo assinada porque o patrão fala que não precisa assinar. Quando caracteriza um vínculo empregatício? Boa pergunta. Eu não tenho minha carteira anotada, não tenho minha carteira digital, não tenho registro, como é que caracteriza? O que a CLT fala pra gente? Quem é empregado? É aquela pessoa física que desempenha a sua atividade com habitualidade, ou seja, ela vai todos os dias para o trabalho, recebendo uma remuneração, uma paga que foi combinada ali, mediante subordinação. Então, essa pessoa é considerada uma pessoa, é um empregado, conforme a nossa legislação prevê. Entendi, muito bom. Agora, a senhora já falou quem trabalha aí com carteira assinada, não é? E também tem aquela questão seguinte, quando o trabalhador pode ser considerado informal ou autônomo? O trabalhador é considerado informal ou autônomo, esse trabalhador que tem uma liberdade. A gente veio trazendo as regras de quem é um empregado conforme a consolidação, né? CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Então, eu tenho que ter uma habitualidade, habitualidade aí todo dia no trabalho, eu tenho uma remuneração, eu tenho uma subordinação. No trabalho informal, no trabalho autônomo, eu não tenho isso. Eu tenho uma liberdade, eu desempenho uma atividade conforme eu entendo nos meus interesses. Então, esse é um trabalhador informal, ele é um trabalhador autônomo que ele gerencia as suas atividades. Então, ele é caracterizado dentro dessas perspectivas. Um vendedor ambulante, por exemplo, ele é considerado um trabalho informal. Eu tenho um profissional liberal, por exemplo, um dentista, ele é considerado um trabalhador autônomo também. Então, estou trazendo duas situações para a gente poder ter essa visão de um trabalho informal, de um trabalhador autônomo. Todos os dois se encaixam nessas condições porque eles direcionam as suas atividades. Agora, doutora, para a gente encerrar,
tem a questão polêmica do PJ, né? Né? Como é polêmica. que fica isso? Qual é a diferença de quem é PJ e quem é carteira assinada? E a gente vê também muitas ações na justiça, né, de trabalhadores que entram como PJ, mas depois entram na justiça e têm todos os direitos. Em relação à pejotização, né? PJ é pessoa jurídica. Fui contratado como um PJ. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou ter toda a minha liberdade. Eu não sou um trabalhador como um outro que desempenha as atividades todas. Eu não trabalho com habitualidade, eu não tenho subordinação, eu tenho autonomia no gerenciamento das minhas atividades. Então, eu sou PJ. Agora, se o meu empregador ele quer burlar, ele quer fraudar, ele quer mascarar essa relação, por isso que nós temos várias ações na justiça, e se fica caracterizado que ele não quer me dar os meus direitos básicos, daquilo que a gente está falando aqui, férias, 13º, ele quer enxugar a sua folha de pagamento, absorver a minha mão de obra, fazer uma precarização do trabalho, e aí, nesse caso, esse trabalhador vai falar, não, eu não era PJ, eu não tinha uma autonomia, eu não recebia um plus a mais em razão dessa atividade. Então, é isso. E aí, eu quero aproveitar também essa oportunidade, no dia 7 desse mês, nós vamos ter um ato que vai acontecer lá na frente da Justiça do Trabalho, vai iniciar meio de 30, até mesmo para a gente trazer essas questões sobre pejotização, para a sociedade civil ficar mais inteirada. A gente já convoca todos e todas estarem presentes, porque é importante, quando a gente tem a nossa carteira assinada, quando a gente reconhece ali nessas boas relações de trabalho, a sociedade é quem ganha. Doutora Edilamara, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada. Tá? Sempre bom recebê-la aqui. É um prazer enorme, é uma felicidade e falar para todo trabalhador e trabalhadora, são vocês que fazem movimentar, fazer esse país girar, o Estado do Espírito Santo ser mais forte. Um abraço a você, George, e a todos que nos assistem. Obrigado, doutora. Olha, gente, vamos falar agora de um mistério no norte do estado. Um médico foi encontrado morto na área de construção da casa dele. A irmã do médico, que mora em Vitória, achou estranho ele não responder às mensagens e nem atender às ligações. Ela então pediu que a faxineira fosse ao local. Assim que entrou, a mulher encontrou o corpo do endocrinologista Arnaldo Caetano Moraes, de 46 anos, dentro do buraco da piscina da construção. Esse caso aconteceu no bairro Riviera, em Colatina, no noroeste do estado. Ainda não é possível apontar a causa da morte, que está sendo investigada. Olha, na volta do intervalo, a gente vai ver como é que fica o tempo para esse feriado e também durante o fim de semana. A gente já volta um instante só. Estamos de volta com o seu Teninho, agora 1h58. Feriadão tá fazendo o quê, hein? Vamos ver como é que tá o tempo lá fora? Abre a nossa janela aí, Leandro, para a gente ver. Porque, olha só, a previsão do INCAPE é que o tempo fique instável agora à tarde em todo o Espírito Santo. A gente vê aqui pelas câmeras que está bem nublado, né, gente? Há também, aí, ó, essa imagem aí de Santo Antônio, bem nublado na Grande Vitória e em outras partes também. A previsão é de chuva rápida, mas as temperaturas para essa quinta-feira ficam estáveis. Na capital, mínima de 21, máxima de 28. No sul, mínima de 20, máxima de 30. Na região serrana, máxima de 19, ou melhor, mínima e máxima de 28. E no norte, mínima de 19, máxima de 29 graus. Aproveite seu feriado, tá? Outras informações no Brasil Urgente daqui a pouquinho. Uma boa tarde para vocês e até amanhã ao meio-dia.